Oi, gente, boa tarde. Me chamo Priscila Bianchi. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso episódio 3 do Pode Florescer Podcast. Estou aqui com a minha amiga Bruna Vanzler, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje tem 28 anos, é casado, pai de 3 filhos e pastor da Igreja Nação Profética. O nosso convidado de hoje é o pastor Matheus Smith. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Que honra ter você aqui conosco. Esse é o nosso 3º episódio. E para darmos início a esse episódio, eu queria que você falasse um pouco quem é o Matheus Smith. Matheus Smith, boa tarde. Boa tarde. Matheus Smith é um jovem de 28 anos que tem uma caminhada, uma vida cristã já há mais ou menos 11 anos na fé e que decidiu viver o propósito e o reino de Deus, né? A cada dia tem lutado para construir sonhos em busca de um propósito que Deus tenha ministrado no meu coração, que é isso que me alimenta. É um homem cristão, é um homem de família, é um pai, é um esposo e é um filho de Deus que está aqui para cada dia aprender e poder contribuir na vida das pessoas. Esse sou eu. Amém. Que legal. Pastor, o senhor falou agora aqui que há 11 anos o senhor está nesse propósito, né? Da fé. E como foi que aconteceu? Como foi que despertou essa vontade, né, de se dedicar a vida para Deus? Então, a minha caminhada cristã, ela começou em 2012, quando lá em Santarém, eu comecei a caminhar por livre e espontânea vontade mesmo, comecei a buscar. Eu já tinha esse exemplo de fé da minha mãe, mas na ocasião nós não estávamos juntos. E ali eu morava com meu tio na época, e eu pedi para que ele viesse me levar nos cultos. Ele não professava a mesma fé, até hoje não, mas eu pedi para que ele sempre me deixava na igreja, até que em um determinado momento, eu lembro já quase pro final do ano de 2012, um amigo meu me convidou para ir participar de um culto que teria, e na ocasião tava sendo uma ministração de jovens, algo do tipo. E ali eu tive assim um encontro verdadeiramente com Deus e entendi que aquilo era para mim. E desde então eu passei a viver dentro do propósito do Senhor, dentro dos princípios cristãos, daquilo que Deus tinha preparado, que tinha ministrado ao meu coração. Isso não nasceu de uma promessa, de uma proposta, vou dizer assim. Porque algumas pessoas acham que você viver uma vida com Deus, alguém que está hoje dentro de um status, seja um pastor, seja uma referência espiritual, ele recebeu uma proposta como se fosse uma proposta de emprego. Olha, vem pra cá, que você vai ter isso, vai ser assim, assim, assim. Quando, na verdade, na vida cristã, a gente vai descobrindo aos poucos, todos os dias, como as coisas acontecem. E ali, qual é o propósito, né? Nós não temos ali uma revelação completa de tudo como vai ser, mas nós temos uma certeza no coração que diz que vai dar tudo certo. E ali eu comecei a caminhar. Em 2013 foi quando eu entreguei minha vida para Jesus em Belém. E ali fiz parte do ministério no qual eu comecei, que me acolheu. E ali fui tendo uma vivência com Deus, fui crescendo na presença do Senhor, participando de coisas da igreja. E isso foi me aproximando ainda mais de Deus. No meio de tudo isso, nós, como família, passamos algumas situações pessoais. Na ocasião, morava eu, minha mãe, meu padrasto e o meu irmão, que hoje é o evangelista João. E nós passamos, o ano de 2013 foi um ano assim de muitas dificuldades financeiras, né, que nós acabamos passando. Só que essas coisas nos aproximaram ainda mais do Senhor, porque eu vi no altar de Deus, nós vimos em Deus um refúgio para tudo aquilo, e fomos acolhidos pela igreja. Deus foi provendo, foi manifestando dos seus milagres, e aquilo foi me trazendo ainda mais para perto de Deus, sabe? Foi me aproximando ainda mais para perto de Deus. Até que no final do ano, minha mãe, como em Belém as coisas estavam meio complicadas, no final do ano minha mãe decidiu ir embora de Belém. Só que na ocasião eu já estava incendiado por algo no meu coração que eu ainda não sabia. Volto a dizer, eu não tinha nenhuma proposta. Fica aqui porque você vai ser o pastor. Né? Mas já sentia. Eu era alguém no banco que estava ouvindo uma pregação, só isso.
mas ali no meu coração algo incendiava pelo aquilo. E aí quando minha mãe falou, eu tinha 17 anos, minha mãe falou que a gente iria embora na ocasião para Fortaleza, porque as coisas em Belém não estavam muito fácil, não estava bem, e tinha uma oportunidade que surgiu para ela. E ali eu virei para ela e disse, mãe, eu não vou. Ela disse, não, você vai, a gente não tem ninguém aqui em Belém, só somos nós. Vocês são de Belém, pastor? A minha origem, eu sou de Itaituba, no Pará, sou do interior do Pará, ok. mas na ocasião nós estávamos em Belém. Entendi. E aí minha mãe iria para Fortaleza como foi ela, meu padrasto e o meu irmão mais novo, o João. E na ocasião eu disse para ela assim, mãe, eu não vou, eu vou ficar aqui. E aí ela não entendeu nada, como? Ela falou, não, você é de menor, você é meu filho, eu não vou, tu não vai ficar aqui. E na ocasião eu tava estudando, finalizando o ensino médio, e ali eu falei, não, mas eu não posso ir porque eu vou fazer um concurso da Caixa. E tinha um concurso mesmo, só que eu nem tinha me inscrito, mas só pelo fato, eu lembrei na hora. Era uma desculpa. Uma desculpa, e eu peguei e falei, não, mas eu não posso ir porque eu vou ter um concurso aqui, eu vou fazer, e eu vou passar, e vai mudar a nossa história a partir daí. Aí ela olhou aquilo, ela disse, tá bom, vou conversar com uma amiga, você vai ficar na casa dela, e a partir dali, você vai ficar até o dia do concurso. O que ela falou foi isso. Quando você fizer, você vai embora, e aí se der certo, você volta, mas você só vai ficar aqui até... Se tivesse algo certo. Se tivesse algo certo, né? E ali, Deus foi trabalhando. Já tinha, né, pastor? Já tinha um Deus propósito, já tinha algo. E assim, não ocorreu. Não, na verdade, era meio que só uma desculpa mesmo para ficar. Porque o que incendiava no meu coração era algo a mais. De querer fazer algo para Deus. Eu não, como eu disse, eu não tinha nenhuma proposta, mas tinha um desejo no meu coração que incendiava. Na ocasião, logo que eu entrei na igreja, eu me envolvi em projetos sociais que ajudavam pessoas na rua. Nós tínhamos um projeto chamado Projeto Resgate, em Belém, que nós saíamos para distribuir sopa nas ruas. Começou uma vez por semana, depois foi aumentando os dias, e a gente saía nas madrugadas para entregar em Belém. Quem conhece Belém sabe que existem pontos que são pontos de morador de rua, de usuários de droga, e a gente ia diretamente nesses locais. São Brás, ali na rodoviária, na Praça da República, lá debaixo do viaduto do entroncamento. Então, assim, tinha muita gente que ficava e a gente pegava, entrava nos carros, ia para lá. E isso foi surgindo no meu coração como se eu pudesse ajudar alguém através daquilo. Eu me sentia, independente dos problemas que eu estava passando, eu me sentia que naquela ocasião tinha alguém pior do que eu, tinha alguém numa situação mais difícil que a minha. E eu poderia, por mais que eu não estivesse bem, eu poderia ajudar alguém que estava numa situação ainda pior. E assim eu fui aprendendo que na vida sempre existem pessoas que, por mais que nós olhamos para a nossa realidade e venhamos achar que a nossa realidade é complicada, sempre vai existir alguém numa condição pior. Sim. E isso, quando você passa a conhecer esse outro lado, você aprende a valorizar o pouco que você tem, Com certeza. Para de reclamar, agradece ao Senhor e passa a florescer. Amém. Perfeito. Isso é bem interessante, né, pastor? Principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe, nenhuma vida é fácil. Cada pessoa com sua individualidade, com o seu processo. Mas esse ponto é muito interessante, é muito importante. A gente vê que, além da nossa, tem alguém ali, muitas vezes, que está muito pior, né? E a gente olhar para a nossa vida, parar e refletir e agradecer pela nossa vida, pela nossa família, saber o quanto Deus é bom. Sim. Porque muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar. E fazer esse trabalho é muito bom, né? Era interessante esse tipo de trabalho que a gente fazia, Bruno, porque assim, as pessoas que a gente encontrava lá eram pessoas que tinham muitos com boa escolaridade, com formações acadêmicas. A gente encontrava pessoas lá que eram professores. Você fala as pessoas que estavam na rua. Estavam lá. Sendo atendidas. Ou seja, na ótica humana, eles tinham mais condição ou conhecimento até do que eu. Só que na ocasião, eles não precisavam ali de um conhecimento, eles precisavam só de um abraço, de uma presença, de um apoio, algo do tipo, entendeu? Nós conhecíamos muitas pessoas lá que tinham o conhecimento da Bíblia, pessoas que eu chegava, logo que eu comecei, um jovem, 17 anos, conhecimento da Bíblia, quase nada,
E eu chegava lá e eles me davam uma aula de Bíblia, falando, sabe? E ali eu falava, meu Deus. Só que no meio daquilo eles não permitiam com que a soberba, eu via muito neles isso, em alguns, tinha uns que outros não. Mas alguns eles não, por mais que eles sabiam e eu não sabia, aceitavam. Eles não criavam ali aquele bloqueio, eles mostravam que eles conheciam aquela palavra, mas no final eles diziam assim, você tá no caminho certo, eu que vacilei e você tá aqui tentando me ajudar. E reconheciam. Né? E aí a gente ia, levava, trazia ali um mantimento, trazia uma palavra, orava com eles, cantava, e aquilo, embora para eles estava sendo um socorro, aquilo estava ajudando mais a mim do que eles, entendeu? Porque aquilo foi me moldando, aquilo foi me forjando como pessoa, aquela vivência foi me fazendo com que mesmo muito jovem tivesse ali o conhecimento da realidade. Porque hoje a gente sabe que infelizmente existem jovens que não conhecem a realidade da vida, entendeu? Vive dentro de uma caixinha, dentro de um mundo que criaram, às vezes com um pensamento, enfim, uma besteira na mente, e não tem noção do que está acontecendo fora depois da janela, do outro lado da porta. E aquilo mesmo muito jovem me abriu um leque de dizer assim, existem pessoas que estão passando por situações e esse mundo não é brincadeira. Eu não posso brincar com certas coisas, eu não posso me envolver com certas coisas. E ali a gente foi aprendendo. Como eu disse, eu estava ajudando eles, mas aquela ação estava ajudando mais a mim do que eles. Porque pela necessidade e pelo momento difícil que vocês também viveram, né, na família de vocês, aquilo lá poderia ser o futuro, né, de vocês. Exatamente. E o seu buscar a Deus conseguiu resgatar, né, e isso, possibilitar você ajudar outras pessoas. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha todos os motivos para me revoltar com Deus, porque, como eu disse, jovens às vezes não entendem. Só que assim, por que eu tô passando por isso? Aí culpa Deus. Os questionamentos. Questiona. E assim, Deus me fez ver que existiam pessoas que estavam numa condição pior e Deus estava me guardando, sabe? Deus estava providenciando algumas coisas para mim que, por mais que pudesse ser às vezes escassa, às vezes pouco no que eu gostaria de ter, mas não lhe faltava. Não me faltava, entendeu? E eu via Deus cuidando da gente, sabe? No pouco o Senhor Deus enviava. Nossa, se eu for falar aqui vai dar 10 horas de testemunho, porque assim, Deus é maravilhoso, sabe? Com certeza. Mas assim, são os projetos que a gente só tem noção depois que acontece. Quando a gente fala de começo, as pessoas que olham os nossos resultados, elas não conhecem as nossas histórias, elas não conhecem as nossas raízes. E quem vê resultado... E as renúncias, né, pastor? E as renúncias. Então, quem vê resultado não sabe muitas das vezes o que você teve que suportar. Só que os processos, além de você saber que existem as suas raízes, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa lá no começo, porque ela não sabia que floresceria dessa forma. Eu nunca imaginava que talvez hoje eu teria alcançado o que eu já alcancei, ido aos lugares que eu já fui, pregar nos lugares que eu já preguei, mas lá no começo eu não tinha esse conhecimento de que eu ia viver tudo isso. Então eu era só alguém que acreditava numa palavra que estava sendo moldado e forjado por Deus, e aquelas situações foram me amadurecendo, foram me melhorando para um propósito, que hoje eu entendo. Mas na época a gente não entendia, né? Mas hoje eu agradeço a Deus por tudo que foi muito complicado, foi difícil. Tiveram capítulos da minha história que, talvez contando, existem pessoas que não acreditam, não entendam, mas assim, como que pode? Porque imagina só, eu passando uma situação daquela e eu vou dizer que Deus me ama, e alguém que não acredita em Deus, olha, como é que Deus te ama e tu tá passando por isso? Entendeu? Então são os questionamentos. Cadê o teu Deus? Aí são os questionamentos. Entendeu? Só que hoje eu entendo. Jesus diz assim: o que vos faço hoje não entendes, mas em breve entenderás. Às vezes tudo que nós queremos é ir em busca do agora, da resposta do agora. Só que a maioria das respostas, elas estão no breve de Deus. Hoje a gente não entende, mas Jesus diz: em breve entenderás. Então, o ideal na vida é confiar, independente da circunstância, do tempo, é confiar em Deus, levantar o rosto e dizer: Senhor, eu tô aqui, eu acredito que eu vou florescer, eu acredito que eu vou entender. Lá na frente eu vou olhar para trás e vou dizer muito obrigado. Essa história aí que você nos conta, não sai da minha cabeça aquele hino: você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, né?
É muito verdade. É muito a gente acreditar que nós nascemos para dar certo, que nós nascemos para vencer e que as nossas fases, elas são fases. Por isso que diz, né? Tudo é muito passageiro, passa tudo muito rápido. E por a gente ser muito imediato, a gente quer tudo para agora, a gente não consegue ter essa visão. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar que o pastor estava falando, né? Sobre a gente acreditar, né? Seria a fé, pastor? É a gente acreditar sem ver. Esse é exatamente a base da fé. Uhum. A raiz da fé, a origem da fé é isso. A Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então a fé, ela não é algo palpável, vamos dizer assim. Ela é algo esperado, ela é algo que você acredita, que você visualiza, mesmo que ele ainda não exista. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. E a Bíblia vai dizer que Abraão chamava as coisas que não são como se já fossem. Abraão acreditava mesmo sem ver. Ou seja, eu não estou vendo essa mesa, mas eu estou visualizando ela. Eu não estou vendo essa mesa cheia de coisas, mas pela fé eu consigo ver exatamente tudo se encaixando. Então, assim, esse acreditar é exatamente a fé. E é a fé que vai nos fazer sair de alguns limites que nós nos colocamos, que a vida nos coloca. Porque a gente costuma andar em cima daquilo que a gente vê, daquilo que é real, daquilo que é palpável, daquilo que é concreto. E a fé não. A fé, ela vai te fazer sair do lugar mesmo sem ter condição. A fé, ela vai te fazer sair de casa mesmo sem saber o que você vai fazer. A fé, ela vai te fazer ir em busca de um sonho mesmo sem saber como é que ele vai se encaixar. Então, assim, essa esperança, esse acreditar é exatamente o fruto da fé. Agora, assim, não tem como alguém dizer assim, eu tenho fé. A fé, ela não é uma palavra. A fé, ela é uma ação. A fé, ela é uma vida, é uma atitude, é uma vivência. É uma composição de muitas coisas que você se permite em dizer assim, eu estou vivendo da fé, eu estou vivendo os frutos da fé. Então, assim, é olhar para tudo que eu estou passando e conseguir acreditar. Se eu estou passando por algo e eu consigo ver que por trás daquilo tem algo diferente, isso é fé. Entendeu? Eu estou passando por uma situação complicada. Não é só você acreditar que vai dar certo e ficar parado. É você agir. É você agir. Tendo certeza que vai dar certo. É você em busca daquilo que vai dar certo. Entendeu? Você vai agindo, é como se você tivesse... É tipo, faça a tua parte que eu te ajudarei. Exatamente. Essa é uma citação que muitas pessoas citam, que ela é um ditado popular, ela não é uma citação bíblica, tem muita gente que coloca como bíblico, não é. O que tem como referência disso aí é o que Deus fala para Josué, né? Que Deus fala para ele, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo, onde colocar a planta dos teus pés, é o que mais se aproxima. Mas essa situação é você conseguir cavar e encontrar aquilo que você está buscando. Hoje, eu estou passando por uma situação X. Essa situação está me perturbando dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, nos meus estudos. Essa é a realidade, é o problema. O que é a fé? Eu estou vendo algo além do problema. E eu vou em busca desse algo além, desse algo a mais. Porque se a gente for olhar só para a realidade, a gente para. Entendeu? Se a gente for olhar só para o momento, ninguém faz nada, ninguém avança nada, ninguém muda nada. Porque o momento, ele te paralisa. Né? O momento, ele vai te mostrar que... Precisa ter força, né, pastor? Precisa ter força. E a fé, ela vai te fazer romper com isso. Então, é necessário que cada pessoa... ela tenha um pouco de fé. E a fé, ela não é uma palavra, a fé não é nem sequer uma declaração, ela é uma vida, ela é uma atitude, é você ir em busca do diferente. É você viver o diferente do que você está vivendo hoje. Acho que esse pode ser assim um resultado da fé. Pastor, falando de fé, eu queria que você falasse um pouco para a gente a diferença entre ser religioso e ser cristão. Tá. Não sei se é essa a colocação que a gente... Tá, pode. Vamos lá, vamos colocar aqui e vamos para não entrar em nenhuma outra área, respeitando, a gente vai falar do nosso Isso, a gente tá falando nosso aqui, espaço. A gente colocou até essa pergunta, pastor, porque a gente sabe que várias pessoas, né, vão assistir o nosso podcast, né?
Então, várias pessoas de várias religiões, né? Certo. E aqui o que a gente quer Não é justamente... sobre religião, É, é a sobre gente fé. é sobre fé, sobre Deus, é Exatamente. sobre, né, o que a gente acredita aqui dentro, independente, logicamente, Aham. da religião de cada um. A questão de ser religioso, a origem, o primeiro sentido era de alguém que pratica algo. É alguém que pratica, seja lá um judeu, ele pratica a questão do judaísmo, seja um cristão, ele pratica a questão do cristianismo. Dentro do cristianismo você tem as ramificações, que é o catolicismo, o protestante, você tem outras religiões que trazem essa prática. Esse é o primeiro sentido da questão de ser religioso. Mas hoje, quando a gente fala dentro da pergunta que é qual é a diferença entre ser religioso e cristão, a gente pode ter isso dentro do mesmo grupo. Por quê? Porque o cristão é aquele que crê Jesus como seu salvador, tem Jesus Cristo como seu salvador. Isso é atribuído principalmente dentro das origens da ramificação, ao catolicismo, ao protestantismo, e o espiritismo também tem publicamente Jesus como Cristo. Existem outras religiões que nomeiam Jesus de outra forma, entendeu? Em outras religiões, enfim, até religiões de matriz africana, nomeiam ele como outra forma. As três que nomeiam ele diretamente como Cristo é o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo também, entendeu? Quando a gente fala da questão dessa pergunta de qual é essa diferença entre ser cristão e ser religioso, eu vou considerar aqui o ser cristão algo bom e ser religioso algo ruim. Porque o religioso, hoje é aquele que ele já se tornou um fanático. Ele passou a ter aquilo e aquilo começou a mexer com ele de uma forma tão ruim que não passou a ser bom, já passou a ser ruim. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que é demais se torna ruim. Tudo aquilo que é demais se torna pecado. Tudo aquilo que você faz, não, é só isso. É como se vocês podem hoje aqui, vou trazer um exemplo para vocês podem hoje aqui ser as apresentadoras do Pode Florescer, ou vocês podem ser as religiosas do Pode Florescer, entendeu? São dois extremos dentro do mesmo setor, entendeu? Então, quando a gente fala do religioso e do cristão, eu posso considerar que o cristão, aquele que vive, que está vivendo a sua vida, que tem Jesus como seu propósito, que tem Cristo como princípio da sua história, mas que ele não perdeu a sua humanidade. O religioso, ele automaticamente ele passa a ser um julgador. Ele passa a, em cima dos seus conceitos, apontar, julgar, atacar, tentar dizer, não é assim, é só do meu, não é do seu, é só do meu jeito, quando na verdade esse nunca foi o propósito de Cristo. Nunca foi. Eu tenho, por exemplo, assim, eu entendo que cada pessoa ela é diferente. Eu sou diferente, você é diferente, ela é diferente, a equipe que tá aqui por trás é diferente, cada um tem o seu jeito, entendeu? O religioso, ele tenta colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Ele diz que todo mundo tem que ser isso aqui, entendeu? E eu preciso dizer, existe religiosos dentro da igreja católica, existe religiosos dentro da igreja evangélica, existe religiosos dentro do espiritismo. Só que tem outros que professam isso e não perderam a sua essência, não perderam a sua humanidade. Porque quando eu não perco a minha humanidade, quando eu mantenho a minha humanidade, eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo ver o olhar do outro, entendeu? Quando eu me torno religioso, não. É um decreto, é aquilo, é desse jeito, e tem que ser assim, e todo mundo tem que usar o cabelo pro lado, todo mundo tem que usar terno, quando na verdade isso não é regra absoluta, entendeu? E em cima das suas convicções, ele vai matando muita gente. Ele vai matando pessoas, ele vai matando famílias, ele vai matando sonhos, trazendo pro meu grupo aqui, que é o grupo evangélico, quantas pessoas não foram mortas pelas religiões. Eu não tô falando de mortes físicas, eu tô falando de mortes espirituais. Quantas pessoas saíram da igreja porque alguém tentou impor um jugo pesado, quando na verdade Jesus ele vai dizer que ele tira todo o jugo pesado e coloca um fardo leve. Então assim, a palavra de Deus, de Jesus, ela não vai, a palavra de Deus ela não vai trazer um peso de julgamento, um peso sobre os meus ombros. Não, ela vai trazer alegria, ela vai trazer paz, ela vai trazer mansidão ao meu coração de servir. Eu tenho alegria em servir. Agora, imagina quantas pessoas deixaram de viver o reino, de viver o propósito, porque encontraram
encontraram pessoas religiosas que oprimiram em cima daquela religião, colocaram aquilo como régua, como tacão, dizendo é isso, entendeu? Impediram pessoas de viver, impediram pessoas de florescer. Por quê? Porque foram impedidas pela religião que alguém, um líder, uma pessoa, um pai, um avô, talvez, entendeu? Acabou passando um pouco do limite e oprimindo, parando alguém que foi atacada pela própria religião, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de religião e de cristianismo, religião, alguém que simplesmente perdeu a sua humanidade e que passa a ter a sua religião como lei, só que a sua religião não é a religião de todos, é a sua. Cada um individual. E ele passa a ser religioso dentro da que ele acredita. Entendeu? Ele diz que tem que ser assim. E porque ele não gosta, ele passa a considerar tudo ao redor pecado, tudo errado. Entendeu? Só é errado como eu faço. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, café pra mim só tem que ser se ele for amargo. E aí chega outro que toma café doce, eu começo a reprimir ele e dizer, não, café tem que ser amargo. É a minha religião. Entendeu? Como também... Defendo o que eu acredito. O que eu acredito. Como, por exemplo, a gente tem a turma do açaí. Nossa, sem falando açúcar. do café, eu lembrei, pastor. Eu defendo o meu também. Turma... Por sinal, eu converti algumas pessoas, viu, pro meu time. Tá vendo? De sem açúcar. Entendeu? Então, assim... Mas existe a turma do açaí com açúcar e sem açúcar. Sim. Entendeu? A briga lá em casa. A briga. E o que toma sem açúcar, ele pega e diz, não, açaí de verdade, ele não tem que o o céu pode tomar açaí, quem toma puro. Esse que toma aí com açúcar é modinha, tá errado, não sei o quê. Então, assim, são as suas religiões. E isso pode acontecer em qualquer lugar. É claro que a gente sempre se refere à nossa questão religiosa, à igreja, mas isso acontece em qualquer lugar. Existem pessoas que se tornaram religiosas dentro do seu trabalho, dentro da sua forma de fazer relacionamentos. E ele passa a não abrir a oportunidade de respeitar como a outra pessoa pode fazer. Ele só acha que tem que ser feito daquele jeito, ele tem que acontecer daquela forma. E qualquer outro que vai fazer, ele já vira aqui, não é assim, tá errado, entendeu? Quando na verdade eu tenho que respeitar a forma como aquela pessoa vai receber ou vai passar aquela mensagem, por aí vai. Sabendo disso, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente lê o Novo Testamento, ele tem 4 livros, os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros evangelhos. Desses 4 primeiros evangelhos, 3 desses evangelhos são chamados, dentro da teologia, como evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos repetitivos. Ou seja, são evangelhos que estão falando praticamente a mesma coisa. Quando alguém vai ler a Bíblia pela primeira vez, eu conheci uma pessoa assim, que ela disse assim, não li todos os evangelhos. Eu falei, mas por que não? Cada um tem tanto segredo. Não, eles falam a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas você sabe por que eles estão falando praticamente a mesma coisa? Ela diz, se eles estão falando a mesma coisa, eu não vou ler o outro, se eu já li um e o outro vai falar a mesma coisa, eu já li. Aí eu peguei e fui explicar para ela o que era a origem do evangelho. Quando nós falamos assim dos 4 evangelhos, só te mostrando que Jesus sabia que cada pessoa é diferente. Por isso que a base da religião, ela não serve para todo mundo. Não tem como o mundo inteiro se encaixar dentro de uma religião pessoal, de uma religião humana que alguém determinou, porque as pessoas são diferentes e Deus sabia que essas pessoas são diferentes. Entendeu? Então quando a gente fala dos evangelhos, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, são os 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Quando a gente se pergunta, mas se eles falam a mesma coisa, então por que ter 3 evangelhos se falam a mesma coisa? Porque eles foram escritos com objetivos diferentes. O evangelho de Mateus, ele foi escrito para a conversão dos judeus. O evangelho de Marcos, ele foi escrito para a conversão dos romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para a conversão dos gregos. E onde você percebe isso? Quando você vai ler o evangelho de Mateus, Mateus ele é o único que vai citar a genealogia de Jesus, a origem de Jesus. Por quê? Porque para o judeu, o Messias tinha que vir da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Então Mateus vai falar da origem dos nomes. É por isso que você vai ler o primeiro livro e fica, e filho de Cã, nasceu quem? Aí tem gente que acha isso chato. Mas para o judeu aquilo era extremamente necessário. Entendeu? Era necessário porque o Messias tinha que vir da raiz de Jessé, e Mateus vai provar que Jesus era da raiz de Jessé.
entendeu? Tanto que o Evangelho de Mateus Boa essa também... explicação, não O sabia. Evangelho de- Nesse Aham. pensamento. E as pessoas vão ler, né? Porque o filho gerou quem? Nossa, É por aí isso. a gente É fica- chato, é. se torna Onde vai chato. acabar, né? Pra quem vai ler a primeira Mas vez é agora chato. eu tô entendendo. É. Porque a era explicação. necessário, entendeu? Ele precisava saber daquela... Sim. Era uma confirmação para eles, entendeu? E tanto que o Evangelho de Mateus, ele cita o nome de Deus assim de diversas formas. Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor. Por quê? Porque o judeu, ele tem como mandamento não falar o nome de Deus em vão. Então eles trazem outras nomenclaturas para não ficar citando Deus, 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 Deus. Então eles chamam de Altíssimo, Todo-Poderoso. E por isso que Mateus vai trazer essas citações, porque o objetivo dele era converter os judeus. Aí a gente vai pro livro de Marcos. Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. O livro de Marcos, ele é o menor, 16 capítulos só, rapidinho. Se você parar 45 minutos, uma horinha você lê. Todinho o livro de Marcos. Agora, assim, por que o livro de Marcos ele é tão pequeno? Porque o objetivo dele era converter os romanos. Era levar o evangelho para os romanos. E para os romanos, pouco importa de onde Jesus veio, quem era a mãe dele, onde ele nasceu. Para os romanos, como eles viviam dentro de uma cultura politeísta, de deuses, era importante saber o que esse Deus pode trazer para mim. Entendeu? É por isso que o livro de Marcos ele é um livro muito sintetizado e ele é um livro de ações. Você vê Jesus falando, Jesus curando, Jesus dizendo, não tem muitas histórias, não tem parábola, não tem uma história muito extensa, é tudo muito objetivo, prático, só para que eles entendessem o que existia por trás daquela mensagem. E abrindo o coração para ouvir o que Deus fazia, o que Jesus fez, eles aí sim seriam alcançados ou buscariam ainda mais do conhecimento ou saber quem era Jesus. Então, Marcos, escrito para os romanos. E o livro de Lucas? O livro de Lucas foi escrito para a conversão dos gregos. E quem eram os gregos? O que os gregos tinham como princípio? A sabedoria. Enquanto os romanos aceitariam ali, entre aspas, qualquer coisa, vem aqui, me fala só o que ele pode fazer. Já os gregos, não. Qual é a origem dessa informação? Qual é a veracidade dessa história? Quem estava lá como confirmação? É por isso que Jesus vai fazer com que o evangelho chegue até o Lucas, que era um doutor, que era um conhecedor. Lucas vai começar a escrever e ele começa, e Lucas, como para os gregos eles tinham um princípio da sabedoria, eles precisavam de uma informação minuciosa daquilo, Lucas é o único que vai buscar a origem de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade, a infância, é o único que vai saber o que ele fez na infância dele, entendeu? Porque ele precisava trazer aquela informação, e Lucas ele não vai levar aquele evangelho para qualquer pessoa. O texto de Lucas começa assim, escrevo a Teófilo. Quem era Teófilo? Era um filósofo daquela época, contemporâneo a Lucas, contemporâneo a Jesus. Então, assim, Lucas está trazendo aquela informação para que os gregos recebessem aquela mensagem, os gentios recebessem aquela mensagem, que Jesus era o Messias prometido. Aí, quando eu li a primeira vez esses evangelhos, eu disse, mas por quê? Por que então não fala só uma coisa e todo mundo ouve? Porque Deus sabia que cada pessoa é diferente. Não adiantava eu pegar o evangelho de Mateus e jogar para os gregos se converterem porque não serviriam para eles. Não adianta eu pegar o evangelho de Lucas com tanta informação e mandar para os romanos porque eles não iam parar para ler aquilo. Deus sabia que o evangelho de Mateus serviria para os gregos, para os judeus, o de Marcos para os romanos, o de Lucas para os gregos. Deus sabia que cada um ia ouvir de uma forma. Então não tem como eu chegar aqui hoje e dizer assim, olha gente, você só pode adorar a Deus assim, só do meu jeito, você só pode adorar a Deus se você acordar às 3 horas da manhã, você só pode adorar a Deus se você fizer assim, se você dobrar o joelho, um joelho dobrado, um curvado. Não tem como. Aí eu me torno religioso dentro da minha própria regra, entendeu? E o cristianismo não, ele liberta. Ele me permite adorar a Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com a minha vida, com o meu coração, com a minha história. Ele me permite me aproximar dele com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, mas ele me permite me aproximar para que ele me transforme conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então, se hoje eu pudesse trazer essa diferença entre a religiosidade e o cristianismo, o cristão é que a religiosidade
pessoas que vivem dentro das suas próprias regras e querem que o mundo se encaixe dentro das suas próprias regras humanas. E o cristão é aquele que se aproxima de Jesus sabendo que é falho, sabendo que tem as suas dificuldades, que tem os seus erros, mas que se permite todo dia ser tratado e ser forjado pelo nosso Senhor Jesus. Essa explicação foi um estudo. Foi verdade. Anotar, né? Tá gravado. Que legal, Tá gravado, A gente vai poder ver quantas vezes forem necessárias, né? Pri. Pastor, hoje a gente vai, né? A gente frequenta, né, a Igreja Cristã Nação Profética, né? Que, por sinal, são encontros fortíssimos. Eu até estava comentando sobre isso, né? Encontros... Que... Pode falar, amor. Pode falar. Sobre não propaganda aqui, que a gente falou desde o Sim. início, que é sobre fé, não sobre ser religioso. Uhum. Mas o quanto a gente se conecta, né? Eu acho que o lugar que a gente se identifica, essa é a palavra. O lugar que cada pessoa congrega, eu posso dizer assim, e falar por mim, é onde você encontra colo, quando eu falo colo de acolhimento, onde você é bem acolhida, onde você entende que ali a palavra de fato falou com você, tocou no seu coração, na sua alma. A gente vê muitas pessoas hoje buscando tratar o espiritual e não propagando de jeito nenhum aqui a Nação Profética. Mas comentando, claro. Mas comentando muito bem. Porque é onde a gente se sente bem. É onde eu congrego. E até é engraçado, eu não sei se eu já falei isso pro pastor. Em janeiro eu fiz as minhas metas, né? E coloquei as minhas metas separadas. Por que, pastor? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente fica ali, hoje eu vou na igreja tal. Amanhã... Não que a gente não possa ir, né? A gente pode e até gosta, porque também gosta de convidar outras pessoas para conhecerem a igreja que hoje a gente congrega, que hoje a gente frequenta. Mas eu era muito assim, eu vivia muito solta, né? Eu sou de família católica e gosto, quando eu posso também eu vou, quando a minha mãe me convida, quando tem algum... Eu vou, né? Eu acho que Deus é só um, mas onde eu congrego foi na nação, porque quando eu fiz as minhas metas, eu tava muito assim. Eu tava, hoje eu vou aqui na igreja tal, amanhã eu vou numa oração, amanhã eu vou... Só que o nosso espírito, eu acho que ele não busca isso. Ele busca um lugar que, de fato, a gente quer se encontrar. Como muitas vezes a gente sabe, poxa, hoje eu quero uma oração, a gente está aqui com um projeto novo, a gente, vamos orar, vamos pedir para Deus ser o centro da nossa vida, do nosso projeto. Quem a gente vai recorrer? O nosso pastor. Amém. E graças a Deus a gente é sempre bem atendido. Então, é sobre isso. Eu acho que é sobre mesmo a gente se conectar, se sentir bem, se sentir acolhida. É onde a gente vê que Deus diz, não, fica aqui. Amém. Né? Porque quando eu falo desse que foi que eu falei? Do planejamento. Planejamento. Quando eu falo desse planejamento, foi isso. Quando eu fui lá, a primeira vez, eu acho que em 2020 ainda, e depois fui continuar indo em várias. E esse ano, quando eu recebi o convite, eu disse, não, é aqui que eu quero ficar. E foi onde eu permaneci. Então, acho que é muito sobre isso, a gente se encontrar. Eu tenho, acredito que 5 anos, pastor, que eu moro aqui em Macapá. E eu sinto muita falta, como a Bruna falou, né? Enfim, você acaba congregando em uma igreja e depois você vai para outra. E acaba que aquele elo, aquela ligação com as pessoas, né? Com aquele momento ali, eu acredito que você não consegue, né? Fazer uma conexão quando você tá ali indo, conhecendo, né? Várias. Mas quando eu morava em Recife, eu tinha também a minha igreja, né? Que eram pessoas que eu amava encontrar, né? Era uma energia, assim, que eu sentia a presença de Deus fortíssima. Quando eu vim morar pra cá, eu passei pela situação da Bruna. Fui conhecendo, as pessoas foram me convidando e eu ia ali, buscando. E eu lembro que eu falava muito, toda vez que eu ia entrar em alguma igreja, eu falava assim,
ai meu Deus, por favor. Eu amo os hinos, né? Eu tenho vários hinos que eu estudei em escola evangélica, né, em Recife. Então, o nosso intervalo tinha os cultos, né? Então, a gente ia pra lá, a gente cantava, a gente louvava, a gente escutava uma palavra. Então, eu já cresci nesse caminho. E aí, eu lembro que quando eu chegava nas igrejas, assim, eu só falava, ai, meu Deus, que eu consiga... que consiga tocar um hino que eu conheça, porque eu gosto de louvar, né? E aí acabava que eram sempre hinos, assim, que eu nunca tinha ouvido, aí eu ficava naquela tristeza ali, sabe? E eu lembro que quando as meninas me chamaram lá pra Nação Profética, que eu cheguei lá, eu falei, eu queria tanto que tocasse um hino que eu conheço. E aí eu lembro que no dia que eu fui, que foi na sexta, né, de meio-dia, todos os hinos eu conhecia. E que eu até falei pra Keila, eram hinos que eu cantava na época da minha escola, né? No Agnes, na igreja que eu na escola que eu estudava. E aí eu falei, caraca, Keila, a Keila até ficou assim, espantada, olhando pra mim. Aí ela, eu não sabia nem que tua voz saía, porque quando eu ia com ela, eu ficava muda e tal, não conhecia. Aí ela falou, olha, acho que tu gostou hoje, né, amiga? Porque tu cantou. Eu falei, cantei até mais alto que tu, né? Eu falei pra ela, acho que eu louvei até mais alto que você. Mas justamente por essa conexão que a Bruna tá falando, né? Da gente entrar no local e a gente se sentir ali. E a gente sentir, porque na minha concepção, Deus tá no meu coração aonde quer que eu vá. Em qualquer lugar. Às vezes eu falo, meninas, eu não vou poder ir hoje, mas eu faço a minha oração em casa, eu faço o meu devocional, tanto o meu devocional pessoal, só eu, como o meu devocional com o meu marido. Então, eu sei que independente de eu não conseguir ir, mas eu estou buscando, eu estou ali me alimentando, né? E uma pergunta que a gente tinha para lhe fazer é a questão do buscar, né? A gente sabe que muitas pessoas, elas estão ali buscando. As pessoas, a maioria das vezes, a gente vai em busca quando a gente tá ruim, né? Quando a gente não tá muito bom. Porque acho que a gente até já conversou sobre isso uma vez, né? Quando a gente tá muito bem, as coisas estão indo muito bem, acaba que a gente não tem tempo, né? E aí a gente não coloca como prioridade quem nos deu tudo aquilo, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre o buscar apenas na necessidade, certo, né? Vocês citaram a questão do local, né? Às vezes a gente está em busca e como eu falei agora há pouco, Deus sabe que cada um vai se encaixar em um lugar. Deus já preparou um lugar para cada pessoa. Tem gente que nasceu para crescer e morrer lá na Universal. Amém. Tem gente que nasceu para crescer e ficar lá na Quadrangular. Amém. Tem gente que... existe um lugar preparado para cada pessoa que vai se adaptar dentro daquilo que a pessoa se conecta. Isso. Entendeu? E assim, hoje a nossa igreja, ela tem servido disso. Ela tem sido um ponto de conexão para muitas pessoas. Pela nossa forma de comunicar, de levar a palavra de Deus descomplicando para que a pessoa entenda. O nosso objetivo não é mostrar conhecimento, é fazer a pessoa entender a palavra de Deus, porque eu posso ali usar várias nomenclaturas teológicas e que a pessoa vai ficar voando assim e não vai ser ministrada. O objetivo nosso ali não vai ser alcançado. Não vai ser alcançado. Nosso objetivo ali naquele tempo que nós temos de um culto é conseguir levar essa mensagem para essas pessoas, entendeu? E é o que a gente tem, é o que eu tenho tentado passar para os nossos obreiros, para os pastores que Deus está levantando conosco, nesse sentido de conseguir pregar, não pregar o que a pessoa quer ouvir, mas o que ela consiga ouvir, que ela consiga entender, entendeu? E se a gente tiver essa prática, com certeza ela vai ser mais receptiva para ouvir. E a Nação Profética, ela tem servido hoje dessa forma. Muita gente de todas as classes, eu ouvi isso de uma pessoa que, assim, ela falou comigo, isso só fortifica ainda mais que a gente está no caminho certo, de que a gente consegue ali falar com todo o público. Você conhece as pessoas que vão lá na igreja, tem pessoas de médicos, não citando que a profissão seja diferente, mas independente da classe social, a gente que mora no bairro A ou bairro B, entendeu? Todas as pessoas conseguem sentar ali, ouvir, todo mundo recebe, no final a gente ora por todo mundo igual, da mesma forma, e a igreja tem servido dessa forma. E no meio de tudo isso a gente encontra pessoas assim,
que passam a buscar a Deus somente nas dificuldades. Isso que você falou não acontece só aqui em Macapá, isso acontece no mundo inteiro. Querendo ou não, quando a gente está bem no nosso eu, nos nossos planos, a gente tem, é natural, tá? A gente tem a concepção de que tá tudo bem, de que nada precisa ser mudado ou acrescentado. Quando, na verdade, tudo provém dele, tudo vem do Senhor, entendeu? E aí entra aquilo, Deus vai tentando falar com a gente de muitas formas. A pessoa tá tudo bem lá e Deus vai falando assim, olha, tem um plano na tua vida, eu quero te usar, eu quero que isso que eu te entreguei é para o meu louvor, eu quero fazer algo através daquilo. Às vezes a gente acha assim que Deus dá algo para nós porque é porque eu mereço. Não, Deus te entregou algo para que algo seja feito. Entendeu? Multiplicado, pode multiplicado, transbordar, algo, sabe? A partir do momento que essa pessoa que tá nos escutando parar de achar que Deus está entregando algo só porque você é bom, você vai receber muito mais de Deus. Porque quando você acha que aquilo é só porque você é para você, aquilo para em você. Mas quando você aprende a entender que existe um propósito de que vidas, pessoas, casas, famílias sejam alcançadas, você não vai ser só alguém que vai receber, você vai ser alguém que vai transbordar, entendeu? E aí é aquilo, Deus vai tentando falar com a pessoa, fala com ela, não dá ouvido, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, minha agenda tá lotada, sem muito espaço, muito tempo para Deus. Aí Deus vai tentando falar, até que, já que você não para, Deus te para, entendeu? E aí vem as provações. Ou você para ou Deus te para, ou dos dois. Verdade. Entendeu? E ali vem as provações que Deus permite. Entendeu? Deus permite. Pastor, só interrompendo o senhor aqui, tava assistindo um podcast e eu não lembro o nome dela, mas a convidada falou assim pro apresentador: só 2 pessoas podem me parar, o banco e Deus. O banco nem tão cedo, que tá tudo bem. E Deus, o dia que ele quiser, ele me para. Tipo isso. Verdade, é muito legal. É tipo isso. Então, assim, ou você para ouvir Deus, ou Deus te para. Só que a forma como Deus nos para às vezes um pouco mais complicado. E não a forma que a gente não gosta. É a forma que a gente não gosta, entendeu? A gente vai falar assim, poxa, mas por que aconteceu isso? Cara, Deus foi tentando falar contigo de tanta forma. Tu tava tão bem, tu poderia ter feito isso, buscado a Deus e aprendido ali que existia um ensinamento, uma direção, e você poderia ouvi-lo de outra forma, mas Deus foi tentando e você não ouviu. Então, essa foi a única forma que tu parou, olhou pro céu e disse, meu Deus, entendeu? E às vezes quando a gente... Me socorre. Quando a gente se depara assim, algumas coisas já aconteceram, né? Às vezes ruins, enfim. Sim. Mas não que, então Deus vai trazer coisas ruins para tratar. Não. Deus sabe como cada um vai reagir, como cada um vai dar ouvido. É claro que a gente sempre atribui isso a problemas financeiros, às vezes de saúde, não. Às vezes basta Deus tirar um relacionamento do lado que a pessoa ouve. Às vezes basta a pessoa perder ali tal coisa que a pessoa... Basta furar um pneu que ela já ouve. Opa, lembrei, Jesus. Entendeu? Cada um tem a sua forma. Sim. Vamos lá. Aí Deus me para e vem falar comigo. Aí vem aquilo. Tô no meu pior momento, vou buscar Deus. É errado? Não, porque Deus permitiu aquilo para te trazer de volta. Então eu não julgo alguém que diga assim, olha, eu vim pra igreja porque o meu casamento não tá bem. Eu vim pra igreja porque minhas finanças não tá legal. Amém, né? Eu vim pra igreja. Amém. Glória a Deus. Que bom que foi a ele que você procurou, né? Você procurou, tipo, bem-vindo de volta. Você falo voltou. amém pela procura, né? Da casa de Deus. Sim. Então, assim, ok, amém. Você entendeu a mensagem, você voltou pra casa. Entendeu? Então, enquanto é tempo. A gente não pode trazer isso como julgamento, porque só não tem jeito pra quem já morreu. Verdade. Enquanto tem vida, eu posso estar todo quebrado. Enquanto tem vida, eu tenho oportunidade de recomeçar, de levantar, de voltar, que é o principal. Então a pessoa vem e começa a buscar a Deus. Eu tô passando uma dificuldade e tal. E aí entra os processos. Eu citei outro dia no culto que eu disse assim, que eu não acredito que milagre muda a vida de ninguém. Por quê? Porque eu conheço pessoas que foram curadas de AIDS e voltaram para a mesma vida. Eu conheço pessoas que Deus abriu uma porta que não tinha nada. A pessoa não tinha nada. Deus prosperou ela e depois a pessoa voltou para fazer. Eu lembro uma situação, essa aqui me marcou muito na Covid.
Eu foi pra frente daquele HU orar, junto com a família, e alguém disse, ora, pastor, e já vi notícia de lá, 70% pulmão comprometido, 80% pulmão, e a família desesperada, a gente foi pra frente do HU orar, HU, né, orar. A pessoa saiu, e quando eles saíram, a primeira coisa que eles fizeram foi uma festa, até hoje eu tô esperando eles na igreja, nunca apareceram. Entendeu? Então, eu acredito que milagre não muda a vida de ninguém. E o que é que muda? O processo. É quando naquele processo que é doloroso, aquele processo que é difícil, que é doído, a cada dia Deus está te moldando, Deus está te fortalecendo. E querendo ou não, as adversidades, elas nos transformam mais do que as bênçãos. Você é mais transformado, moldado, capacitado, amadurece mais nas tribulações do que nos momentos de alegria. Ninguém amadurece por uma piada. Sim. Mas a gente amadurece por uma noite de choro. Verdade. Entendeu? Então, assim, o processo é que transforma. Então, quando alguém entende, cheguei aqui hoje, tô passando uma situação difícil e eu fui pra Deus, fui buscar Deus. E eu não sei quando essa minha vida vai mudar, mas eu tô dentro do processo. E a cada encontro que você tem com Deus, Deus tira algo seu e coloca algo dele. A cada encontro. Cada oração, a cada louvor, a cada culto, Deus tira algo seu e coloca algo dele. Ele vai mudando o que está lá dentro. E você vai participando desse processo, sendo tratado, sendo forjado, sendo preparado, entendeu? E nesse processo, Deus vai te moldando conforme a sua vontade, entendeu? Pode ocorrer de alguém passar 2 anos e a vida dela ainda não chegou naquilo que ela esperava. Ela ainda não alcançou aquilo que ela foi para a igreja buscar. Mas pergunta para essa pessoa se ela larga Jesus. Pergunta para essa pessoa se ela larga Deus. Ela não larga nunca mais. Ainda que o marido ainda não tenha sido liberto. Ainda que ainda não tenha sido curada. Ela não larga nunca mais. Por quê? Porque ela foi transformada pelo processo. Ela viu que é doído sim, mas é melhor estar com o Senhor. É mais prazeroso estar na presença de Deus. Essa era Dói menos, né? Quando ele Dói tá no processo menos. do nosso lado. Dói menos. Exatamente. Verdade. É isso aí. E que você se permite entrar dentro desse processo com Deus, ele te trata, ele te transforma, ele te amadurece. E quando as bênçãos que eu fui em busca chegarem, eu vou perceber que aquilo é só demais coisas, porque eu já busquei o reino. E é o que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que eu busquei, que eu cheguei como prioridade, hoje já não é mais tanto. Hoje a minha prioridade é o Senhor. Isso aqui são graças que o Senhor me entregou e eu sou muito grato por tudo que Ele me entregou. Mas o principal da minha vida é Ele. Essa era uma das perguntas que estava aqui para o final, mas como a gente já está falando, e vamos dizer que já foi até meio que resumido, a importância de suportar os processos para receber as nossas bênçãos, né? Como a Priscila falou, é doloroso, a gente não quer aguentar, né? A gente não quer, Senhor, quando é o fim dessa dor? Quando é o fim desse processo? Até quando eu vou ter que passar por essas situações, sejam elas sentimentais, financeiras, profissionais, porque nós, seres humanos, nós somos muito o imediato. Sim. Eu tô orando, mas cadê minha resposta? Eu faço propósito, eu faço jejum e cadê a minha resposta? Nós somos um grupo que nós gostamos muito de conversar diariamente. A gente tem até um grupo, né? No WhatsApp a gente tem um grupo mesmo de foco e de fé. O nome é Foco e Fé. E a gente fala muito isso. Porque tem dias que o que a gente faz é murmurar, né? E não perceber, como o senhor falou, a diferença. A pessoa ela ainda não alcançou a bênção que ela foi buscar, mas ela não larga mais o que ela conheceu. Né? E acho até engraçado. Até porque, às vezes, o que a gente foi ali buscar não é o que ele quer pra gente, né? Essa chave aí o que a gente tá ali, faz um ano, faz 2 anos, e cadê, meu Deus? Eu tô aqui, né, te servindo e tu não me entrega. Mas não é bom pra vocês. É isso. Né? Eu falo muito E a gente só vai entender muito depois, né, pastor? Eu falo muito sobre isso que a Priscila tá falando numa pregação que eu assisti na Sexta-feira Santa lá na igreja, na Nação Profética. Sobre a liberdade, a vontade de Deus e a permissão de Deus, né?
Que a vontade é aquilo que de fato ele quer, que ele vai fazer acontecer, que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável pra gente. E a permissão é aquilo que você pede todos os dias, que você ora, que você faz propósito, que você faz jejum. Senhor, eu quero, me dá. Eu quero, mas se for sentimental, ele é assim, mas eu quero, muda. E às vezes Deus vai lá e diz, tá bom, eu vou te dar. Mas existe um preço, né, pastor? Existe um processo, existe uma consequência, que quando chega essa consequência, a gente não quer aceitar, né? A gente recorre e culpa a Deus. A gente A gente Mas fala, Deus- não, mas não era assim. Senhor, eu Eu te quero. Aí pedi. quando deu errado, Deus, o senhor não viu isso? Eu já tive, ó, pastor, já tive muitas coisas assim que eu pedi a Deus e ele fez. E aí, logo depois, eu falei, mas por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Não, eu vou atrás. Aí, só que aí, ao mesmo tempo, eu me autoavalio muito, né? E eu converso, eu e Deus sozinho, só nós dois, sempre. E aí peraí, para. Não, mas eu lembro que eu pedi isso. Então, por que que eu vou atrás disso? Se isso já saiu da minha vida. E eu pedi para que, né, Deus afastasse. Porque às vezes a gente não enxerga, Sim. né? Os nossos olhos ali, eles não enxergam o que tá acontecendo aqui atrás de mim, o que tá acontecendo lá naquele outro lugar. E aí eu falo para Deus, Deus, afasta de mim pessoas que não gostam de mim. Afasta de mim pessoas que querem o meu mal. Afasta de mim as pessoas, né? Que água, pastor? Que tem ali um outro, né? Uma outra visão sobre a minha vida. Aquelas pessoas que me desejam mal, afasta de mim. E aí algumas pessoas se afastam. Aham. E eu falo assim, não, mas peraí, volta aqui. Que eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder ninguém, né? A gente não gosta de perder ninguém. E aí eu, não, peraí, o que pastora, aconteceu? pastora. E aí, Pastor não gosta de perder não, ninguém. acho que é o meu papo, né, com Deus. E aí, ele fez, eu pedi, ele fez. E aí, depois eu paro pra pensar, peraí, eu pedi, isso aconteceu. Então, tá aí. Tinha coisas que eu realmente não conseguia enxergar. Ele enxergou e resolveu pra mim, né? Mesmo que eu não entendesse naquela hora ali, mas Sim. estava sendo resolvido, né? Isso. Dentro desse processo que vocês, que tá na pauta da pergunta, ele faz parte. E o processo, ele não tem como ser evitado. Existem coisas que tudo que se a gente pudesse escolher, é não passar por problema. Ninguém pega a agenda e diz assim, olha, quinta-feira eu quero ficar doente. Ninguém pega a agenda e fala assim, olha, segunda-feira eu quero ficar triste. Ninguém coloca problema na agenda, mas eles fazem parte. A gente é ciente de que o dia mal, ele existe, entendeu? E problemas, eles não precisam ser evitados. Esses tipos de situações permitidas por Deus, elas não precisam e não devem ser evitadas. Porque Deus pode estar usando aquilo para transformar aquela pessoa. A gente conversou algo sobre isso essa semana, de que existem coisas que se Deus não tivesse permitido, aquela pessoa nunca teria saído de lá. Verdade. Existem coisas que a pessoa chorou tanto. Por quê? Mas se Deus não tivesse permitido aquilo, ela nunca tinha dado o passo que hoje mudou a vida dela. Entendeu? Então, assim, Eu sou prova disso. quando a gente fala desse suportar o processo, é suportar em Deus, é entender que no meio de tudo isso, existe um Deus que você entregou a sua vida, que você colocou a sua vida, os seus projetos na palma da mão dele, que é um projeto, é uma parceria. Nós estamos construindo esse projeto junto. Porque existe um projeto celestial, mas o Senhor, claro que ele vai levar em consideração o que eu decidi viver. Não existe... Deus não é religioso, voltando lá na nossa origem. Não é isso, porque se eu decidir hoje que eu não quero mais ser pastor, Deus não vai enviar um anjo com uma espada, colocar no meu pescoço. Não, tu não quer? Tá bom, vou levantar outro para fazer. Então, assim, quando eu entendo o processo, eu entreguei minha vida pro Senhor. E eu tô passando um processo, um tratamento, todo um tempo que eu tenho que viver. E aí Deus vai lá e vai tratando comigo. E eu vou suportando, eu vou aguentando, eu vou permitindo, eu vou buscando aprender. O tempo que esse processo vai demorar é o tempo que você vai demorar para aprender. É tipo como se fosse... Pega essa visão, né, essa pastor? aí é forte. O tempo dessa luta, ele vai durar, é o tempo que você demora para aprender aquilo. Entendeu?
servir a Deus não é um tempo de escolaridade ou de faculdade que diz assim, olha, aqui tu vai ficar só 4 anos, então te vira para aprender 4 anos, 5... Não, não tem isso. Possa ser que dure 5 meses. Possa ser que dure 30 anos. O povo no Egito passou 430. Se tá doendo ainda, pastor, é porque não acabou, né? Não acabou. O processo é como se fosse alguém na academia. Alguém aqui vai na academia aqui? Opa, Tem uma professora ali. Opa, professora ali. Temos até uma personal. Profissional. Eu estou faltando e prometo voltar amanhã. Olha Vamos aí, lá. muito bem. O processo. Saúde, pastor, saúde. Quando importante. você vai para uma academia, para um esporte, os primeiros dias são muito dolorosos. Porque você se expõe dentro de algo que você não estava acostumado. Aí você vai fazendo certos movimentos, vai carregando certos pesos. E aquilo, quanto mais pesado, mais doloroso será. Só que vai chegar um momento em que aquele peso já não te causa tanta dor. Ele já não fere a tua musculatura. Por quê? Porque você já se adaptou a ele, você já se forjou, resistiu a ele, entendeu? E esse é o processo. Se algo ainda dói, se aquele certo assunto, aquela certa situação ainda me dói, eu não fui curado dela. E uma das formas que Deus tem para me curar é me confrontando, é me colocando no meio. Uma das formas didáticas de Deus de tratar conosco não é pegar a gente e falar assim, olha, tá vendo ali? Não, ele vai te pegar, vai te colocar lá no meio da cova dos leões. Ele vai dizer, agora, clama aí. Ele vai permitir entrar lá dentro da fornalha, te jogar na fornalha, vai, dá glória aí. Porque Deus não, ele nos livra. Tem gente que tudo que quer é se livrar dos problemas. Porque o processo ele vem carregado de problemas, né? Tem os problemas que a gente vai enfrentando, vai processando e vai vencendo. Só que tudo que a gente ora é Deus, me livra daquele problema. E eu comecei dizendo assim que existem coisas que não precisam ser evitadas. E o objetivo de Deus não é nos livrar dos problemas, mas sim nos livrar dentro dos problemas. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou ele dentro da cova dos leões. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, Deus livrou eles dentro da fornalha. Então assim, existem problemas que a gente está querendo evitar, que Deus está dizendo, mas essa é a situação, é o processo que eu criei para te melhorar, para te tratar, e eu vou te mostrar que no meio de tudo isso eu sou contigo. Então, nesse processo todo, eu entendo que Deus está comigo, que Deus está do meu lado. E por mais difícil que pareça ser para mim, se Deus permitiu eu chegar aqui, é porque Ele sabe que eu vou vencer, que eu tenho capacidade, que eu posso suportar, que eu posso me capacitar em cima disso e que eu vou viver com certeza algo melhor, que a minha vida não acaba aí, mas que depois que eu aprender tudo que eu tenho para aprender, eu vou para uma próxima fase já fortalecido e preparado para viver coisas maiores. E o que antes doía já não dói mais. O que antes doía já não dói mais. É verdade, quando a gente fala, eu lembro de alguns assuntos, né, que me faziam muito, que doíam muito, né, em mim. E eu lembro que às vezes eu falava assim na terapia, não, isso, com a minha terapia, não, mas isso não me incomoda mais. Morrendo de chorar. E ela olhava pra mim com aquela cara, calma, tranquila. Ainda te incomoda. Eu digo, não me incomoda. Ih, olha, isso aí, ó, nem faz cócega. Morrendo de chorar. E ela ainda te incomoda, ainda faz muita cócegas em você. E aí, parando pra pensar, pra avaliar, só parou de doer quando eu falo sobre o assunto e eu não choro mais. É como se fosse uma forma, né, de eu descarregar. Tipo assim, ainda me dói, porque eu tô chorando, então tá doendo. Se a gente chora é porque a gente sente alguma dor, né? No normal, a gente tem alegria também, mas no normal a gente sente uma dor. Então, eu lembro que realmente quando parou de doer foi realmente quando eu falava sobre o assunto e eu já não me derramava mais em lágrimas, né? Eu já falava com outro tom de voz, né? Com outra fisionomia, né? Com mais domínio sobre com mais esse assunto. domínio, isso. Sentindo assim É como se a situação te dominasse e te levasse a um caos, um choro. Isso. Hoje não, hoje você é superior a ela. Isso. Sem controle. Isso, exatamente, né? Aí eu já sinto que algumas coisas que antes incomodavam, elas não tomam conta, como o senhor falou, né? Elas não tomam mais conta de mim e eu consigo lidar com isso de uma forma mais tranquila. Lógico, os problemas não deixam de acontecer, né? Como a gente falou aqui já, eles vão estar aí
durante todo o dia aí com a gente. Vai aparecer mais um pouquinho, né? Até o fim pra dos testar. nossos últimos É o fim dos tempos. Pra testar nossa força, mas eu acho que é isso. É quando já não... Quando a gente já domina ele, né? Porque a gente já tá cheio do Espírito Santo. Já não dói mais. Já tá Já não dói mais. cicatrizado. Pastor, a gente sabe que o que a gente busca no meio das turbulências, dos processos, da dor, é oração, né? Posso dizer que a maioria, eu acho que quem não busca deve ser assim uma minoria muito muito irrelevante. Da sua forma, né? Mas Da sua forma, claro que cada um tem seu jeito de buscar, seu jeito de orar, né? E a gente ouve muito uma frase sobre oração, que a oração tem muito poder. Pode descrever um pouco pra gente dessa frase, dessa conversa, né, com Deus. Dessa conversa, com Deus, da gente buscar, e também a importância da gente falar para Deus o que dói, aonde dói. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem assim, mas eu acho que eu não sei orar. Até eu já cheguei também, às vezes eu já tive esse momento. Será que eu tô orando certo? Será que eu sei orar? Mas como é? Né? Então, fala um pouco pra gente sobre a oração e o quanto ela tem poder na nossa vida. Dentro desse tema, pastor, eu queria já colocar aqui a questão do jejum, do propósito. Sim. Se o senhor puder falar também sobre o que significa, né, esse jejum, o que significa essa doação aí. Vamos lá. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Começa dessa forma. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de uma conversa. Oração é um momento de intimidade. Oração seria um título dado para uma conversa entre você e Deus. É o momento que você fala com Ele. É claro que nós estamos falando com o Pai. E com o Pai, a gente tem a liberdade de falar e de ouvir, de declarar e também de receber. Então a oração, ela não tem uma regra absoluta. O que acontece é que eu preciso ser livre para falar com Deus aquilo que eu estou sentindo. Não tem como um ditado, uma lista, um texto representar tudo que eu estou sentindo. Entendeu? A oração, ela é uma liberdade. Quando Jesus vai falar acerca da oração do Pai Nosso, os discípulos dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. Como nós devemos orar? E ali Jesus vai ensiná-los como eles devem orar. Só que o ensinamento é o quê? É você dizer assim, olha, você vai por esse caminho. Não dizendo assim, só fala isso. Não existe essa questão de dizer, olha, a sua oração é somente repetir isso aqui. Repita isso aqui todas as vezes que você vai falar. Não, a oração é uma conversa. Porque nem sempre aquilo vai refletir o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Então eu não posso ser enfadonho e ficar falando algo que eu não é o que eu tô passando. Então a oração, ela é uma conversa, entendeu? Que dentro dos ensinamentos de Jesus, ele nos ensina que essa conversa, ela começa da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que essa oração, essa conversa está falando? De um filho que está reconhecendo a soberania de um rei, a soberania de um Deus. Então é claro que você vai ter uma conversa com ele, mas até você chegar ao momento de você falar para ele como você tá, você tem todo esse processo de exaltar, de reconhecer, de prestar ali a sua adoração, se prostrar diante dele. Pedro vai dizer assim na sua carta: humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, porque ao seu tempo ele vos exaltará. Então é claro que entre eu chegar nesse momento de falar o que eu estou sentindo, existe uma entrega, existe um reconhecimento. Porque eu vou falar com quem? Eu vou falar com Deus que é Pai. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com Deus que é soberano. Eu vou falar com quem? Eu não estou falando com qualquer pessoa. Vamos começar por aí. Não podemos esquecer essa reverência. É claro que Deus não vai deixar de nos ouvir, cada um da sua forma, do seu jeito, entendeu? Mas quando eu vou orar, eu crio esse nível de conexão, reconhecendo ele, e ali eu trago para um nível de conversa do que eu estou passando. Então a oração nada mais é do que uma conversa com Deus.
Entendeu? Uma conversa de que não é só eu que falo. Ele também vai falar. É claro que Deus vai falar da sua forma, do seu jeito. Entendeu? Tudo que às vezes a gente quer que Deus sente numa cadeira com a gente e eu vou falando, Deus por quê? Ele diz, não, é porque você está passando por isso. Mas Senhor, já fiz isso, aquilo. A gente vai querer ouvir dessa forma, com uma voz audível. E quando na verdade existem formas como Deus vai falar. Abrindo aqui uma particularidade ministerial de como eu sou, qual é o meu nível de intimidade com Deus. Meu nível de intimidade com Deus é uma conversa que eu tenho com Ele pela madrugada. Nessa conversa que eu tenho com Ele pela madrugada, a minha origem era de 3 horas da manhã, toda vez dobrando o joelho. E eu comecei a minha vida de oração da seguinte forma. Eu tirava 20 minutos para pedir perdão, 20 minutos para agradecer e 20 minutos para orar por outras pessoas. E no último minuto eu dizia, Senhor, eu tô aqui, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Durante muito tempo essa foi a minha oração, de 3 da manhã às 4 da manhã. Eu tinha 4 canções que davam exatamente o período de 1 hora, que eu gosto de orar com uma música, um louvor ao lado, e eu orando aqui em cima disso. E aí sim, né? Quando a gente vai orar, a gente tá tendo uma conversa com o nosso Pai. E aí sim, quando você sentir que você entrou, é como se você tivesse entrado na sala do trono agora. Eu consegui chegar aqui. Em adoração, em louvor. Tem gente que já chega, Deus, eu tô passando por isso. Só chega pra pedir. Só chega. Não teve uma conexão. Parece que eu tô aqui, alguém que quer, e Deus é um garçom. Deus, me traz uma pizza, por favor. Tá numa loja fazendo uma compra. E não é um nível de intimidade. Então, assim, quando eu chegava a esse ponto de declarar o que eu precisava, quando eu sentia que eu tinha chegado lá dentro. Quando eu sentia que eu tinha chegado na sala do trono. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto aí, aproveitando. Deus sabe de tudo, né? Que vai acontecer, que já aconteceu, tudo. Está tudo organizado já no livro dele lá. Por que nós precisamos orar. Falar? Assim, eu digo assim, exemplo, o senhor falou, eu passo 20 minutos, é uma curiosidade que eu tenho, eu passo 20 minutos pedindo perdão. Aí, logicamente, nesses 20 minutos, o senhor vai falar lá o que o senhor acha que o senhor errou e pedindo de perdão por isso. Ele sabe tudo que o senhor fez. E eu lembro que logo quando eu iniciei, assim, a minha vida com Deus, de fechar os meus olhos e orar, eu ficava, mas o que eu vou falar? Se Deus já sabe do que aconteceu, né? E aí essa é uma pergunta, uma dúvida minha, assim, por que eu tenho que falar o que ele já sabe? A pergunta é assim, por que eu devo orar se Deus já sabe de tudo? Uhum. Eu não oro porque Deus sabe de tudo. Eu oro porque eu não sei do que está acontecendo. Boa. Não é porque ele sabe, é porque eu não sei. Entendeu? E ele sabe, então eu vou lá buscar com ele. Entendeu? Então a oração, eu não oro porque não preciso orar porque Deus já sabe de tudo que eu vou falar. Não é porque Deus sabe, é porque eu não sei. É porque eu preciso entender. Entendeu? Então é como se vamos como se a gente estivesse botando os papéis na mesa, né? Olha, papéis Deus, eu fiz isso aqui, me Senhor, perdoa. Tô aqui. E o que Deus espera de nós? Uma sinceridade. Porque existem pessoas que são assim, eles são coitadinhos de Jesus. Como assim? Ele nunca fez nada. Coitado de mim. Não sei Senhor, porque eu tô passando por isso. Nossa! E Deus tá olhando do céu e dizendo, rapaz, te conheço. Tem coragem. Entendeu? Então, assim, o que Deus espera de nós numa oração? Verdade. Deus espera de nós reconhecimento. Deus espera de nós humildade. Deus espera que você se derrame e reconheça quem você é. Entendeu? Então eu não oro para que Deus saiba o que eu tô passando. Eu oro para que eu saiba o porquê eu tô passando aquilo. E o que eu vou viver por trás daquilo, o que ele vai tratar na minha vida por trás daquilo, entendeu? Então a vida de oração não é para que Deus saiba, é para que eu saiba, é para que eu entenda. Entendi. E eu vou buscar dele isso, entendeu? Mas eu tenho que me aproximar, eu tenho que estar perto. Intimidade, entendeu? Sim. E Deus já tá sabendo, sou eu que não sei, então eu tenho que ir lá buscar. E essa intimidade é justamente a gente falar coisas até feias, né? Porque às vezes a gente fica assim, exemplo, eu tô aqui, eu não vou falar, não vou, isso
Isso aí eu não vou contar pro Tá. pastor. Não vou contar, porque aí o pastor vai me olhar de outra forma. Sim. É a mesma coisa como se a gente estivesse falando com Deus, né? Certo. Não, aqui, ó, Deus, eu fiz isso aqui sim. Deus Eu espera de nós a fiz. sinceridade. Sim. Deus espera que a gente vá na presença dele sem máscara, sem maquiagens, sem enfeites, sem utensílio. Deus espera que a gente vá com a nossa vida, né? Existem alguns momentos bíblicos que a Bíblia reflete assim, dizendo assim, e rasgou a sua veste. Davi rasgou a sua veste, Abraão rasgou as suas vestes. Então aquilo era uma expressão, é claro que eles não ficaram nus diante das pessoas, mas no rasgar é como se dissesse, Senhor, tá aqui toda a minha verdade. Toda a armadura Entendeu? Tá tirada. tudo aqui, não tem nada. Somente tá aqui tudo que eu sou. Tudo que eu sou por dentro, eu tô aqui pra mostrar pro Senhor, eu tô aqui pra colocar, porque eu posso mentir pra todo mundo. Mas pra Menos Deus pra eu não Deus. posso mentir. Só que tem gente que sabe que ele não pode mentir pra todo mundo, mas ainda assim ele continua querendo mentir pra Deus. Ele continua se chamando de coitadinho e Deus sabe que ele não é. Ele continua, sabe? E existem pessoas, aí eu vou um pouco mais além, que trazem essa citação pra Deus de coitadinho. Não é porque ele tá até mentindo pra Deus. É porque ele não reconhece que tá errado. Entendeu? Ele não reconhece que até diante de Deus, Senhor, mas olha o que ela falou comigo, mas não sabe o que a benção fez por trás. Entendeu? Verdade. Então, assim, o que Deus espera de mim numa oração? Deus espera que você seja verdadeiro. Ele espera que você seja a Priscila. Ele espera que eu seja o Mateus, que ela seja a Bruna. Ele espera que você seja você mesmo. Entendeu? Na frente de todo mundo, na frente do microfone, numa apresentação, você pode ser quem você quiser. Se eu colocar um terno, eu posso ser o pastor. Se eu colocar uma camisa regata, eu posso ser o skatista. Se eu posso colocar uma chuteira, eu sou jogador de futebol. Mas pra Deus, Deus só quer o Mateus. Deus só quer ele, de verdade, com sinceridade, mostrando tudo. Todas as suas fraquezas, suas fragilidades, seus erros. Eu lembro de uma história de um pastor que ele dizia assim, que ele encontrou Jesus no presídio. A vida dele foi assim. A avó dele orava por ele, e ali na oração a avó dele dizia, pregador, tu vai ser pregador. E ele chegava cheirando cocaína, né? E ele dizia assim, eu que cheiro e essa velha que fica doida. E ali, até que Nossa. criou-se uma situação, esse rapaz foi para dentro da prisão, ainda quando era jovem, hoje um grande pastor, e ali ele fez a oração dentro do presídio. E a oração dele foi a seguinte: qual é, Jesus? Eu tô aqui na minha, qual que é a tua? Eu não sei qual é a tua, mas se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, me toca, me visita hoje. Essa foi a oração dele. Foi a verdadeira. Entendeu? Tem gente que acha que tem que dizer, ó Deus, Fazer enfeites, Todo né? poderoso, Rodeios. tudo, Senhor, majestade, eis aqui, humilde ser. Deus quer a verdade. Deus quer que você consiga dobrar o joelho e falar, pai, eu tô aqui, Senhor, tô aqui com tudo que eu sou. Aqui eu me desmonto, aqui eu me desarmo. Eu tô aqui, Senhor, meu Deus, com a minha guarda baixa, permitindo que o Senhor entre, faça em mim a tua vontade e o teu querer. E, na verdade, é pro único, né, pastor, que a gente tem que se humilhar e mostrar as nossas fraquezas, né? Pro mundo, a gente sai forte, né? Exatamente. Cheio da Exatamente. cheio da força. Como eu citei agora há pouco, a instrução de Pedro é essa: humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, assim, qual é nosso lançamento de oração? É a humilhação, você ir lá pros pés do Senhor, você se humilhar, se prostrar, dizer, Senhor, eu tô aqui. Não, se humilhar não é ser coitadinho, não é isso, entendeu? O se humilhar é o reconhecer, a soberania de Deus, é a pequenez do Senhor. A minha pequenez, eu sou tão pequeno, ele é tão soberano, mas eu tô aqui me humilhando, porque eu creio que o meu clamor será ouvido, eu creio que eu vou entender, eu creio que ele vai falar comigo, e eu me aproximo dele. Aí vem... Como toca na situação do jejum que você citou, né? Uhum. O jejum, o que é o jejum? O jejum, ele é uma renúncia. O jejum, ele é algo que você, um tempo, um momento, algo que você sacrifica ou santifica para dar para o Senhor, ou se impede de viver para que aquele espaço seja tomado por Deus. Nós somos um corpo como se fosse um copo de 100%. Tá aqui, ó, 100 ml, tá aqui. Esse aqui somos nós. E nós somos espiritual e carnal.
Nós temos uma natureza carnal, pecaminosa. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer o pecado. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer o hambúrguer. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer tal coisa. É o que a minha carne deseja. Entendeu? Esse é o jejum. Não, isso aqui é a minha carne. Entendi. Minha natureza pecaminosa. Isso. O que é o espiritual? O espiritual é o que louva a Deus. O espiritual é o que me aproxima de Deus. Então, assim, nós somos aqui, 100%. Quando você tá numa vida onde você diz assim, olha, hoje eu sou 70% carnal, então tu só tá 30% espiritual. Entendeu? Hoje eu tô 95% carnal, só tem 5% espiritual. Mas se você tiver 80% espiritual, só tem 20% carnal. Então, o que é o jejum? Qual é o objetivo do jejum? É mortificar a carne para fortalecer o espírito. Porque aquilo que tiver com mais é o que vai reger as tuas decisões. Aquilo que tiver com mais força é o que vai te reger. Alguém que 99,9% carnal, nada espiritual, quais são as decisões deles? Quais são as atitudes dele? Aquilo que está dominando ele. Quando eu consagro, quando eu jejuo, quando eu me santifico, eu estou fortalecendo o espiritual, estou mortificando a carne e estou fazendo com que a partir daquele momento, se mais de mim está mais espiritual do que cara, ninguém vai ficar 100% espiritual. Já te adianto isso. Quem fizer isso virou anjo. Tem gente que acha que chegou nesse nível, né? Que ele acha que ele é a quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a pessoa. E ele. Depois, entendeu? Depois, eu ouvi de um cara esses dias numa pregação que ele disse, não, para pregar o evangelho depois de Jesus, só eu aqui. Eu falei, misericórdia. tá acima da média. Mas assim, ninguém vai atingir isso. Por quê? Porque somos humanos. E nem Deus vai permitir isso. Porque é da nossa natureza. Se alguém atingir um nível desse, cara, ela assume poderes espirituais tremendos, entendeu? Então aqui, é uma porcentagem de, eu tô 50% lá e cá, então tamo ali, dividido. Jejuei um pouquinho mais, 60, 40. Então, o que é o jejum? Eu mortifico a carne e fortaleço o espírito. Fortalecendo o espiritual, eu dou voz para quem? Para que Deus venha agir. Eu permito quem? Eu permito o Espírito Santo entrar. Eu permito ele reger as minhas decisões, entendeu? O jejum também, ele serve para romper com barreiras espirituais. A Bíblia vai dizer assim, que Daniel, ele orou ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele, durante 21 dias, ele jejuou e consagrou. No 21º dia, a Bíblia diz que o anjo chegou até Daniel, e a Bíblia diz que o anjo chegou para declarar as seguintes palavras para ele. Desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Porém, o principado da Pérsia me reteve durante 21 dias. Então eu clamei, Miguel, vencemos os principados e eu vim te entregar a palavra que Deus trouxe ao teu coração. Ou seja, desde o primeiro dia que ele falou, Deus já tinha respondido. E isso é bíblico, porque foi Cristo que falou, quando orares, entra no teu quarto em secreto, ora ao teu pai em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te responderá. Então, preste atenção. Se eu oro, Deus me responde. É essa a regra? É essa a regra. Mas se eu oro, Deus me responde, por que eu não recebo essa resposta então? Porque entra a guerra espiritual. Eu orei da terra, Deus respondeu do céu. Tá vindo a resposta do céu, aí vem as batalhas. Quem crer no espiritual, os principados, as potestades, as ações espirituais demoníacas que vão impedir aquela resposta, aquela bênção de chegar na vida daquela pessoa. Espiritualmente foi o que aconteceu com Daniel. Daniel orou e durante 21 dias ele ficou jejuando, orando ao Senhor. Quando o anjo chegou, ele disse, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Ou seja, você orou hoje, já era para tua resposta ter chegado hoje mesmo. Mas por que eu não recebi, Senhor? Porque o céu estava fechado. Daniel estava na Babilônia. Babilônia era um setor, um local tomado por ações demoníacas, por adoração de deuses. Então, os demônios que regiam, e essa questão espiritual, o inferno, ele é muito organizado. Muito organizado. Que ou você precisa tomar uma posição, ou você não consegue vencê-lo. Você precisa tomar uma posição espiritual para vencer. Acredita-se que existem... pode prestar atenção nisso aqui que eu vou te falar. Dentro de um estudo, nós acreditamos que existem ações demoníacas em cada setor do planeta. Existem demônios que estão sobre os continentes,
existem demônios que estão sobre os países, existem demônios que estão sobre os estados, existem demônios que estão sobre as cidades, existem demônios que estão sobre os bairros, existem demônios que estão sobre as ruas e existem demônios também que estão sobre as casas. Ou seja, é uma organização muito grande. Pode prestar atenção. Quando você fala assim, será que existe mesmo essa questão na casa? Alguém diz assim, poxa, ninguém dá certo lá naquela loja, todo mundo aluga esse ponto aí. Existe uma ação sobre aquele lugar. Muda as pessoas, mas a cobertura tá lá. Naquela esquina sempre acontece acidente naquele mesmo lugar. Que coincidência é essa? Entendeu? Existe uma ação. Naquele bairro perigoso. Aquele bairro o bairro do lado não é. Mas aquele bairro é. Existe uma ação, entendeu? Então o mundo espiritual ele é muito organizado. Que ou você se consagra e se santifica para vencê-lo, ou você não vai conseguir romper mesmo. E a Bíblia diz que Daniel orou. O que a oração de Daniel fez? O jejum. A oração fez ele ser ouvido. E o jejum fez reforço do céu, anjos de Deus virem guerrear junto com ele, romper com aquela barreira. Por quê? Porque a sua santificação fez no mundo espiritual que o principado da Pérsia perdesse força, os anjos de Deus vencessem ali para a resposta chegar. Então, quando eu me santifico, quando eu jejuo, quando eu busco, quando eu consagro, seja uma consagração, hoje eu vou jejuar até ao meio-dia, hoje eu vou me consagrar até tal hora, hoje eu vou ficar aqui uma semana jejuando e vou me consagrar vou só comer legumes. Você está trazendo uma renúncia porque o seu corpo não quer aquilo. Uhum. O dói, humano viu? não Jejum, quer. Exatamente. O jejum dói. Dói. Ele não quer aquilo. Ele quer coisas que sejam prazerosas, desejáveis, né? E parece que quanto menos a gente pode, mais a gente quer, né? Exatamente. Como diz a Priscila, a gente tem vontade de comer até o que a gente não gosta. Nossa, E ver os desafios, né? Você pode começar um jejum hoje, aparece 10 aniversários amanhã pra você. Pra verdade. você. Ai, Deus. A pessoa nunca te convidou pra almoçar. É luta. Você começa o jejum e aí no outro dia a pessoa te chama. Qual é o segredo do jejum? O jejum, ele é uma consagração pessoal. Ele não é algo para ser publicado. Por quê? A Bíblia diz assim, quando Jesus ensina, dizendo, quando jejuares, não seja como os hipócritas, que iam para as esquinas e apresentavam ali as suas consagrações, porque esses já receberam o seu galardão. Em verdade vos digo, quando jejuares, jejue ao teu Deus em secreto, consagra ao teu Deus em secreto, teu Deus que te vê em secreto te responderá. O mesmo sentido da oração. Por que Jesus estava falando isso? O que os religiosos da época de Jesus faziam? Eles pegavam e se consagravam. Aí eles iam para as esquinas e diziam, eu estou de jejum hoje há 30 dias. Alguém que acredita que aquela pessoa seja uma pessoa de Deus, vai dizer, nossa, rapaz, o Mateus está jejuando há 30 dias. Olha, aquele ali é homem de Deus. Esse aqui não é não, mas aquele ali, 30 dias de consagração. Ok, na questão da consagração dele, tá tudo certo. Só que o que Jesus fala? Esses já receberam o seu galardão. Qual foi o galardão deles? A honra dos homens. Porque as pessoas vão reconhecer ele como homem de Deus. Rapaz, olha ela jejua mesmo. Ele ora mesmo. Esse aí, então ele já recebeu o galardão. Só que Jesus fala, quando você jejuar, quando você orar, que você ora em secreto. Você jejua em secreto, que você não saia publicando. Que ninguém fique sabendo. Ninguém precisa saber que tu tá de consagração. Exceto pessoas próximas que são do seu convívio, que é necessário para que não haja ali que elas não sejam usadas, mas que elas até concordem, saibam do que você tá fazendo para não atrapalhar o seu propósito. Sim. Mas não é para ser publicado, não é essa a origem. Eu tô aqui jejuando há 20 dias aqui. Alguém vai te olhar e vai falar, rapaz, ela é espiritual mesmo, olha aí, ó, 20 dias que ela tá jejuando. E o segredo não é esse. Porque se você fizer isso, você vai receber o galardão da terra, que são as pessoas te reconhecendo como uma pessoa espiritual. Só que se ninguém souber aqui na terra que você está consagrando, que você está orando, o teu galardão vem de Deus. Por quê? Porque aí sim, já que o homem não te reconheceu na terra, Deus te reconhece do céu. Amém. Então, quer receber a vitória em oração, em jejum? Consagra e ora em secreto. Não deixa ninguém ficar sabendo. Se você for passar para alguém, olha, menina, eu tô num propósito de oração de 10 dias, a pessoa vai te olhar com muita honra, vai dizer, rapaz,
parabéns, tu é mais espiritual do que eu. E vai falar pra todo mundo que tu é espiritual. Só que esse vai ser teu galardão. Agora, se ninguém ficar sabendo, ninguém sabe que tu ora, a pessoa acha que tu nem dobra o joelho. Nem sabe da intimidade que tu tem. Ninguém te reconheceu na terra. Deus olha do céu e te entrega o teu galardão. Amém. Eu tenho uma amiga que ela faz jejum e ela é justamente assim. Ela não fala nada. Eu só sei porque eu já peguei, né, algumas situações que eu falo assim, não quer um pedaço de bolo? Ela, não, obrigada. Mas ela não fala nada, entendeu? Uhum. Aí eu já, opa, acho que ela tá de jejum. Eu pensando, né, não, eu não vou nem oferecer, vou até tirar daqui, porque eu acho... Só abrir esse leque aqui sobre isso, o jejum, ele não tem uma regra. Existem vários jejuns na Bíblia. Existem jejum por exemplo, tem um jejum dos 3 jovens que eles passaram 10 dias comendo legumes. Aí tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum igual dos 3 jovens da Babilônia que ficaram 10 dias comendo legumes. Não, a Bíblia diz que eles jejuaram por 10 dias, pedindo autorização do chefe que guardava eles, e para que eles não comessem os manjares do rei. Só que eles não ficaram 10 dias, eles ficaram 3 anos comendo aquilo. Porque esse foi o tempo que eles permaneceram lá, guardados e comendo somente legumes. Eles fizeram 10 dias de teste para que o soldado que guardava eles visse um semblante. Depois de 10 dias, o semblante dos 3 jovens estava melhor do que todos os outros que estavam lá comendo, bebendo, entendeu? Estavam virando a noite. Aí ele permitiu que eles só comessem legumes durante esses 3 anos. Então, assim, cada um vai ter sua consagração. Deus vai instituir o jejum de Esté, tem o jejum de Daniel, tem o de Jesus, que foram 40 dias, tem o de Moisés, que na verdade não foram 40. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias jejuando, recebe as tábuas da lei. Quando ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro, imediatamente ele quebra e sobe de novo. E ficou mais 40, ou seja, ele não jejuou 40 dias, ele jejuou 80. Qual é o ser humano que hoje... É por isso que quando ele desceu, ele estava resplandecendo a glória de Deus. Você está entendendo que alguém pode alcançar quando o espiritual dela sobe e o carnal diminui? A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar a face de Moisés. Não era só porque ele estava em oração, é porque ele estava em consagração, o espiritual dele estava aumentando, e o carnal diminuindo, viu a face de Deus pelas costas e desceu com seu rosto resplandecendo. É aquela pessoa que ela tá numa consagração tão grande que às vezes toca nela. Nossa, depois que eu toquei, eu me arrepiei todinho. Ou então senti um choque quando eu te toquei. É o espiritual, que a gente não vê. Sentiu mas que ele uma luz, sentiu... ele tá ao redor. Entendeu? Coisa boa, né? A gente tem tanto assunto, Perfeito. é um assunto assim que a gente passaria uma tarde, né? Mas Pastor, eu lembrei. Só mais uma pergunta sobre isso que eu tava pensando aqui. O senhor falou que o senhor faz a sua oração, né? A sua conversa com Deus de madrugada. Sim. Por que de madrugada? Eu tenho uma amiga também que ela fala muito assim. Eu gosto de fazer minha oração de madrugada. Aí, logicamente, na nossa brincadeira, ela fala assim... Porque se tu parar pra pensar, a fila tá menor. A fila tá menor, as pessoas estão dormindo. Tá, quando eu comecei, eu conversei com um amigo meu, falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, eu vou juntar todos os horários do mundo onde tem igreja que ora, e eu vou descobrir um horário que as pessoas não estão orando. Eu ia fazer isso. Eu ia pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente costuma ter cultos 7h30 da noite pra cima, no Brasil. Nos Estados Unidos, eu iria colocar, não fiz isso, mas estava no meu projeto exatamente por esse sentido. Eu ia encontrar, nem que fosse 1 minuto da terra que não tivesse ninguém orando. Até que eu descobri que lá em Israel, o governo paga pessoas, mulheres, para chorar no túmulo de Davi, para orar no Muro das Lamentações, até hoje. Por quê? Para que o mundo não cessasse em oração. E a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Quando a gente fala de orar, e aí a oração da madrugada, existe uma citação bíblica que ela muda muito pela questão da tradução.
que diz: aquele que me busca de madrugada me encontrará. É um pouco nesse sentido, depende muito da citação. Só que não existe uma regra absoluta, volto a dizer. Mas por que a madrugada? Por que a madrugada ela é tão desejada por essas pessoas que buscam tanto algo de Deus? Por que não outro horário? Entra naquilo, renúncia. Eu tô sacrificando meu sono. Eu tô deixando de estar descansando, preciso acordar cedo no outro dia. Entendeu? Eu estou, é meio que uma oração cheia de sacrifícios, uma oração com uma consagração, um jejum por trás, dizendo assim, não é fácil. E eu entendo o seguinte: Deus, a nossa oração é como se fosse um alimento. Nós nos alimentamos pela nossa boca. Deus se alimenta pelo nariz. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele cheira a nossa adoração como incenso suave às suas narinas. A nossa oração sobe como incenso suave às narinas do Senhor. Então nós nos alimentamos pela boca, Deus se alimenta pelo nariz, pelo cheiro da nossa adoração. Então assim, quando Deus vai cheirar a sua adoração, existe um sacrifício por trás daquilo. Existe uma dificuldade por trás daquilo, existe uma consagração. Da mesma forma, eu faço um propósito que eu não... que torne isso público, mas eu faço mesmo anualmente, que eu me isolo durante 3 dias no monte, sozinho. Somente com um garrafão de água, só. E eu fico pra lá, domingo, segunda, volto de lá na terça-feira já pro culto. Uma vez por ano eu faço essa consagração. Eu saio da minha zona de conforto, daquilo que era... O que é mais confortável? Eu dormir, acordar lá, Deus, eu tô aqui, obrigado, tal. Mas eu estou me sacrificando, eu quero algo a mais. Eu estou me colocando para viver algo a mais. Entendeu? Não necessariamente que exista uma fila menor. Eu tinha esse objetivo. Mas assim, de fato, quando a gente fala, tem mais pessoas dormindo, mas assim, todo mundo existe pessoa orando, alguém tá orando. Verdade. E Deus tá ouvindo todo mundo. Mas assim, o porquê é a minha renúncia. Entendeu? É o meu sacrifício. Pra mim, né? É o meu momento que eu estou... eu estou aqui dedicando, que eu poderia estar fazendo o que eu quero. O que eu quero é dormir. O que eu quero é assistir filme. O que eu quero é fazer tal coisa. Que a minha carne eu vou quer, lá né? E faço. Eu sacrifico aquilo para estar na presença de Deus. E Deus vai levar isso em consideração. Como leva, entende? Mas assim, não existe uma regra. O importante é você orar, é você criar uma vida de oração. Entendeu? E fazendo para Deus coisas que não se tornem repetitivas. Tome muito cuidado, até quem está nos ouvindo aqui. Tome muito cuidado em apresentar coisas para Deus que sejam repetitivas. Porque aquilo que você apresenta é como se fosse um alimento. Comer um ovo frito é bom, mas comer todo dia a mesma coisa se torna enjoativo. Então tem gente que quer apresentar a mesma coisa para Deus todo dia. Todo tempo ele só apresenta a mesma coisa. Vai chegar um dia que Deus fala, tô enjoado dessa oração. Tô enjoado desse alimento. Então quando você apresenta algo diferente, quando você diz... Vou acordar 5 da manhã. Vou passar aqui meus próximos 10 dias acordando 1 hora mais cedo. E essa 1 hora mais cedo eu vou dedicar. Não garanto, Senhor, que eu vou ter o resto da vida toda que eu vou acordar esse horário. Mas esses dias você está apresentando algo diferente. Senhor, eu vou orar, vou tirar um período da minha vida que eu vou orar como Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu vou orar. 3 vezes ao dia. Ah, Senhor, eu vou fazer um propósito de oração que eu vou orar de 3 em 3 horas. Onde eu estiver, eu paro e oro. A questão da oração, aqui no Brasil, é claro que hoje a gente, quando se fala da questão de religião, a gente tem um cuidado. Só que quando a gente fala, por exemplo, lá no Oriente Médio, em Israel, eu falo assim porque eu sou muito grato a Deus. Eu já tive o privilégio de ir em Israel, de conhecer a Terra Santa. E fico muito feliz de saber que Deus pegou o menino que estava lá, talvez com tudo para dar errado em Belém, já fui em tantos lugares, já pude ir em outros países pregar a palavra e chegar na Terra Santa. Chegando lá, eu não me recordo se era meio-dia ou se era 3 horas da tarde. Não me recordo porque eu estava na cidade. Mas eu sei que na ocasião, quando a gente... Por 2 vezes eu vi isso. Em Israel, quando a gente estava indo perto do bondinho lá na Terra Santa, lá na cidade de Davi, de repente, quem tinha o seu propósito, ele parava, colocava o rosto na parede, na rua. Na rua. Ele parava, encostava ali, fazia suas preces naquele momento. Porque ele honrava aquele horário da sua oração. Estou eu, isso um judeu fazendo isso. Fui no mercado árabe,
onde lá em Israel vivem árabes, lá mesmo, dentro de Jerusalém. E no mercado árabe, o senhor estava me atendendo, inclusive ele fala português, pouco, mas ele sabe, né? Real, dólar, o número do dinheiro ele sabe. O que interessava. Árabe para ganhar dinheiro, árabe e judeu para ganhar dinheiro, meu irmão, são uma benção. Eles aprendem mesmo. E aí ele tava nos atendendo aqui, de repente, ele pegou e disse assim, com licença. Ele foi, desenrolou um tapetezinho dele, no meio de todo mundo, tipo assim, parou de vender, foi lá, tinha um espaço assim, aqui tava a bancada do caixa dele, foi, afastou um pouquinho, falou lá e começou a orar, adorar. Ele, claro, como árabe serve a Alá, né, que é a Maomé, enfim. Mas ele teve essa vida de oração. Então, assim, aqui no Brasil, a gente costuma usar isso como chacota. Em alguns casos, até achar que a pessoa se torna religioso. Mas a gente até começou falando sobre isso, que essa religiosidade não é a questão de você ter uma vida com Deus, de você passar a julgar as pessoas dentro do seu próprio eu, da sua forma de ser, enfim, do seu jeito. Só que as pessoas, pelo menos fora, eles levam muito a sério a sua intimidade com o seu Deus. Entendeu? E aqui a gente também precisa ter isso. E não ter vergonha. Não tenha vergonha de se você fez um propósito com Deus, que você vai orar de 3 em 3 horas. Você vai orar 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Onde você estiver. Amiga, só um minutinho. Para. E faz aquilo. Porque você tá fazendo para o teu Deus. Às vezes a gente tá tão preocupado. Mas será que se a minha amiga ela vai entender? Eles não estão nem aí. Eles estão confiando em Deus. E Deus tem honrado e abençoado a vida deles. Então, oração é isso. É você se apresentar diante dele, você se consagrar diante dele. E a oração, cada um no seu tempo. Tem gente que demora 1 hora para chegar lá na sala do rei. 15 minutos eu sinto que eu já tô lá por dentro. E aí eu já começo a ter o meu diálogo, agradeço e por aí vai. Mas é isso. Que bom, né? Pastor, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, sabemos, então, que você desenvolve esse trabalho dentro da Igreja Nação Profética. E eu queria que você falasse um pouco, resumidamente, de como é desenvolvido esse trabalho e como é ter essa responsabilidade de conduzir as pessoas nesse caminho da fé. Amém. A Igreja Nação Profética, ela nasceu dentro de um propósito de ajudar pessoas. Eu digo que eu nasci para levantar pessoas. Esse é o meu ministério. Eu procuro sempre participar da vida dos que me cercam, dos que acreditam em mim como uma referência espiritual, e procuro contribuir espiritualmente para a vida daquela pessoa. A igreja ela começou em 2020 aqui, teve origem lá em Curitiba, onde eu estava lá em 2019, abri a Nação Profética lá, comecei lá. Já morei aqui em Macapá em 2017, em outro ministério, fiquei até 2018, abri outras igrejas, mas debaixo de uma direção de Deus eu segui um caminho e hoje eu entendo, é aquilo que a gente falou, não entendia, sofri muito, mas eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu. A gente começa aqui em 2020 no meio de uma pandemia, foi assim que a gente começou a igreja e foi construir do zero. Eu digo que o meu ministério ele é um ministério de construção. Ele é um ministério de pegar as coisas prontas. Olha, tá aqui tudo pronto, vai lá. Não, eu tenho que passar esse processo, ter essa sensação da conquista. Não tem coisa melhor do que você ter essa sensação de ter conquistado, ter lutado e visto Deus levantar. E a igreja começou a servir na vida de pessoas, começou a lutar para melhorar ainda mais o seu espaço, para receber ainda mais as pessoas, porque isso é importante. Mas a gente nunca perdeu o espiritual. Eu sempre pedi para Deus uma coisa, Bruna, Priscila, todos que estão nos assistindo, eu sempre pedi para Deus uma coisa, Deus, que eu não perca a minha essência, que independente de onde eu vá, independente de onde eu chegue, que eu não perca a minha essência, é só o que eu pedi. E eu tenho a cada dia orado, lutado, dedicado e independente do crescimento que Deus tem dado para nós, hoje é claro, a gente reconhece e é reconhecido por outras pessoas o crescimento que a nossa igreja tem tido, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, continuo sendo o mesmo amigo, o mesmo rapaz, o mesmo pastor próximo das ovelhas, independente da sua condição, sempre está lá. E assim, conduzir essas pessoas
para mais perto de Deus, ela é uma missão não muito fácil, mas ela é uma missão muito prazerosa, porque você consegue encontrar alguém que te encontra, que vem para você ali com tantas feridas, com tantas marcas, tantas cicatrizes, e você consegue trazer uma palavra de Deus para o coração dessa pessoa. Isso é maravilhoso. E o gratificante é isso, não é você conquistar coisas, mas sim conquistar o coração de pessoas. Você ter a gratidão dessas pessoas, porque você esteve lá orando, dedicando, clamando por ela, quando aparentemente não tinha mais jeito. Então, assim, o meu ministério é esse. Eu nasci para levantar pessoas e levá-las para o céu, de uma forma, pregando de uma forma que elas entendam. Essa é a minha forma de ministrar, é minha forma de cuidar das pessoas. Não se encaixa em todos os padrões religiosos. Por exemplo, lá na nossa igreja, eu não paro para estar pregando sobre usos e costumes. A nossa doutrina é a doutrina do Espírito Santo. Nós seguimos a doutrina da igreja, de batismo, de conversão de almas, de santa ceia. As doutrinas instituídas por Cristo nós seguimos. O que eu não prego na nossa igreja é usos e costumes. Eu não fico lá pregando que todo mundo tem que usar o cabelo preto, que todo mundo tem que usar o cabelo amarelo, que toda irmã tem que usar a saia abaixo do calcanhar. Não, eu não prego usos e costumes, eu prego a palavra. Você não prega sobre pecado? É claro que eu prego, eu falo e afirmo isso constantemente no altar, mas eu entendo uma coisa, que quem convence o homem é o Espírito Santo. É a forma como eu cuido e conduzo a igreja. Eu não vou pegar uma pessoa ela foi na nossa igreja uma vez. No outro dia eu vou falar assim, olha, você não pode mais fazer isso, não pode mais andar com tal pessoa. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Se eu chegar lá e falar, eu posso até conseguir arrancar aquilo dela pela autoridade, pelo reconhecimento que ela possa ter. Mas arrancar, não é cicatrizar. Arrancar não é ter preparado aquilo, não é uma decisão da própria pessoa. Então aquilo pode ter causado uma ferida nela ou não. Lá na nossa igreja, tem pessoas que vão lá na nossa igreja que umas servem a Deus, outras ainda não. Outras são evangélicas, outras não são. Tem pessoas que vão lá que são católicas, que são espíritas, pessoas que estão ali em busca de alguma coisa. Eu não vou trazer ali, eu não perco tempo para estar no altar matando pessoas. Ninguém pode chegar para mim e dizer assim, eu fui no culto e lá no culto o pastor ficou só falando mal dos outros. Porque tem gente que infelizmente isso, a pessoa tá tão cheia de feridas pessoais que ela usa o púlpito como arma, e não é esse meu objetivo, entendeu? E isso não anula o peso da pregação do evangelho, que é mudança. Evangelho é confronto. Evangelho é tudo isso, mas eu não perco tempo para estar lá pegando o microfone, para estar falando mal da igreja A, da igreja B, da religião A, da religião B. Eu prego a palavra de Deus, eu te apresento o que o meu Deus tem de bom que ele pode trazer para tua vida. E se você permitir ele entrar, ele vai tratar, vai conduzir, ele vai te transformar conforme a sua vontade, conforme o seu querido, aquilo que ele tem para sua vida, porque ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe como te conduzir. E é assim que a gente tem orado, pregado, é assim que a gente tem cuidado das pessoas que participam da Igreja Nação Profética, e existe um povo que está lá que tem sido abençoado, tem sido muito grato a Deus pela nossa forma de trabalhar. Passa o endereço da igreja, pastor, para quem tiver interesse em Amém. conhecer. O endereço da igreja para você, meu querido amigo, irmão, que está nos ouvindo, fica na Avenida Raimundo Nonato Bani Corrêa, subesquina com a Rua Remos Amoras, no bairro do Muca, Igreja Nação Profética. Nós estamos lá toda terça-feira, na Terça Profética, que já está um marco na cidade. No culto do meio-dia, na sexta-feira do culto do meio-dia. Sexta-noite nós também temos o culto de jovens. Aos sábados nós temos cultos de departamentos, casais, mulheres, empreendedores, crianças. E aos domingos estamos lá no nosso culto de domingo da família, tanto às 9 da manhã quanto às 18h30. Com uma notícia inédita. Opa! Agora, em agosto, vamos estar inaugurando a nossa Igreja Nação Profética no bairro do Beirol. É mais uma Igreja Nação Profética que está chegando. Mas já vou avisando que ninguém vai mudar de igreja, viu? E nós vamos estar ali na Leopoldo Machado agora também, entre Timbiras e Tamoios, no bairro do Beirol. Amém? Nós estaremos ali, em nome de Jesus Cristo, agora mais breve, estaremos inaugurando essa igreja. A data já está definida para o dia
dia 11, 12, 13 de agosto, vai ser um sexta, sábado e domingo. Vai estar vindo de Belém o pastor Bruno Rafael para estar nos ajudando a ministrar nesses 3 dias, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Pastor, antes da gente ir para o nosso bate-volta e finalizar, o que muito me chamou a atenção semana passada, foi na semana do seu aniversário, que teve uma homenagem lá na igreja, e você falou sobre isso, né? Nunca perder a sua essência. E, de fato, eu vi que ali os relatos das homenagens, das pessoas que estavam lhe parabenizando, os obreiros lá da igreja, falavam muito sobre isso, sobre a sua essência, sobre estarem com você desde o início, e a gente que frequenta a igreja vê a evolução que, de fato, ela é hoje a nação profética, né? De que forma ela começou, toda a estrutura da igreja, as nossas cadeiras hoje, é muito bonito. Eu até no início, antes da gente começar a gravação do podcast, eu falei para você, né, que se eu ali naquela minha cadeira ali na frente, que eu amo sentar ali na frente, e eu já fico assim com o meu coração alegre de ver essa evolução, e imagine assim, o seu coração, né, esse transbordo da gratidão, mas tudo isso, como você diz, para a honra e glória do Senhor, e de fato, essa essência sua que nunca mudou, né, que é o que as pessoas falam, a acolhida, você é esse pastor que quando a gente busca, tá ali, eu não posso hoje, mas eu posso amanhã, dá pra gente fazer, dá pra gente orar. Uma das coisas que me fizeram ficar na Nação Profética foi isso, né, de outra igreja que eu já tinha permanecido, já tinha congregado, era sempre assim, hoje não dá, amanhã não dá, porque eu acho que o pastor ele tem que cuidar da sua ovelha, né? E eu vejo que você faz muito isso. E nesse dia também, eu vi pessoas hoje que estão lá na igreja como obreiros, e me chamou muita atenção eles falarem que lhe conheceram através de um programa de rádio. Sim. Né? E tá até aqui a nossa última pergunta, a nossa última pauta sobre esse programa. Você pode falar, pode divulgar também, sim. já que eu vi que alcança tantas pessoas. Às vezes a gente está indo para o trabalho, a gente está, né, na rua dirigindo, mas está ouvindo, tá uma pregação, né? se alimentando, uma palavra que a gente necessitava ouvir naquele dia. E eu achei muito interessante, de verdade, ver hoje pessoas congregando lá, pessoas servindo lá, e foram como é que eu posso dizer? Alcançadas por esse programa de rádio. Eu faço um programa de rádio toda terça-feira na RBN 104,9 e de 8 às 9 da manhã. Na manhã de terça-feira, quem tá me ouvindo no carro, indo pro trabalho, toda terça-feira, de 8 às 9, a gente está lá numa programação assim abençoada. A nossa forma de trabalho lá, onde está esse diferencial, que é a forma do trabalho do WhatsApp da fé. Todas as pessoas usavam o número da rádio. Então eu comecei a usar o meu número, permitindo que as pessoas entrassem em contato para que eu pudesse cuidar. E após o programa, a gente continua ali um cuidado, uma oração, sabe? Porque as pessoas, elas... Eu entendo o seguinte, se alguém me procurou é porque ela espera alguma coisa de Deus da minha vida. Verdade. Ninguém me procura só porque não tem nada para fazer, eu vou mandar mensagem pro pastor. Então eu levo isso muito a sério. Se alguém tá me procurando é porque ela tá precisando. Então vamos dar atenção, vamos tentar ajudar, contribuir de alguma forma. E aí a gente tem alcançado um público muito grande mesmo. São pessoas que às vezes eu acabo, devido à quantidade, não alcançando todos, mas Deus tem dado estratégias e formas pra gente levar essa palavra para os demais. Mas eu tô te falando assim, só no WhatsApp é um público de mais de 2.500 pessoas que tem aqui. Entendeu? Então se eu mandar assim oi pessoal, aí então entendeu? Então eu inclusive isso em grupo, imagem individual, né? Na verdade são individuais. Individuais. E aí assim, a gente tem sido canal de bênção para essas pessoas, entregando uma palavra de Deus, pedindo para que Deus use em revelação para a vida dessas pessoas, e essas pessoas têm sido alcançadas e têm vindo até a igreja, né, recebido a palavra, e a gente fica muito feliz. Então nos acompanhe, sendo possível, toda terça-feira, 8 horas da manhã, na 104,9 RBN, a frequência da Paz. Amém. E Amém. Vamos pro nosso Bate-volta. Bate-volta. Porque se deixar, a gente fica aqui até meia-noite.
Hoje tá recorde esse podcast. É verdade. Vai lá, Priscila, pode começar. Vamos lá. Explica pro pastor como é. Pastor Matheus, a gente vai falar uma palavra e o senhor vai rebater. Da forma que o senhor tiver Pode ser vontade. com uma palavra, Uma palavra, uma frase. É o isso. que o senhor Uma quiser. música. Uma música, ser pode. O Uma microfone oração. já tá aí pro senhor cantar. Amém. Mostre mais um talento. Mas você também canta. Você falou aqui nos bastidores que canta também. Priscila Olha aí. adora. Adoro, Vamos lá. Fé. Fé. Visualização do futuro. Família. Base. Primeiro ministério. Propósito. Propósito. Combustível. Humildade. Humildade. Origem, raiz e continuidade de vida. Processo, pastor. Processo. Processo, escola de Deus. Religião. Religião. Religião é o amor que Jesus tentou ensinar para todos nós. Projeto. Projeto. Marcar o Amapá de uma forma extraordinária, levando esse amor de Deus para o maior número de pessoas, não só na questão religiosa, mas social. Que Deus sabe dessa sede que arde no meu coração. Amém. Amém. Prosperidade. Prosperidade é você ter amigos. Prosperidade é você ter um sorriso, um abraço, você ter com quem mandar mensagem, ter com quem você mandar aquele rios e a pessoa ri juntamente contigo. Essa é a maior prosperidade, porque existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Perfeito. Perdão. 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 Difícil. O perdão, ele pode ser um dos maiores ensinamentos que você pode dar para si mesmo. Boa. É um presente nosso, né? Casamento. Casamento. Casamento é uma alegria muito grande, porque do casamento me proporcionou a minha família, gerou os meus filhos e são tudo para mim. E gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela nação profética, gratidão pela família, gratidão pelo Pode Florescer, gratidão por Amém. vocês, Amém. gratidão por ter a oportunidade de falar que Jesus é maravilhoso, lindo e o Senhor da minha vida. Pastor, eu queria que a gente terminasse esse Pode Florescer de outra forma. E não poderia ser outra a não ser com uma oração. Amém. Então, uma oração pra gente, uma oração pro senhor, pra sua família, pra Amém. nossa e pras pessoas que estão aí assistindo a gente. Amém, amém, Amém. Então, vamos orar desde já, meu muito obrigado Amém. por todos vocês. Foi uma experiência incrível que essa mensagem possa ministrar e possa ser resposta para a vida de vocês também. Vamos orar, que nessa oração você seja alcançado, que a sua família seja alcançada, que o seu lar seja abençoado. Eu creio Amém, Jesus. que Deus vai trazer uma palavra de vida, de paz, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, meu Pai, nesse momento de oração, te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor é bom. Mais uma vez, o Senhor Deus nos permite, Senhor Deus, estar aqui para testemunhar as tuas bondades. Te louvando, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é santo. Pedindo que o Senhor continue, Deus, trazendo sabedoria e entendimento. Que nós, Senhor Deus, a cada dia possamos entender o teu processo, o teu trabalhar. Meu Pai, eis-me aqui, Senhor, meu Deus, para fazer a tua vontade. Que cada pessoa, Senhor Deus, que nos acompanha, meu Deus, que possa, Senhor, receber essa bênção toda especial agora. Eu oro, Senhor, meu Deus, pela direção, Senhor, meu Pai, dessa programação. Eu oro, Senhor, meu Pai, pela vida da Bruna, da Priscila, pelo Pode Florescer, por toda a equipe, Senhor, meu Pai, que está, Senhor, meu Deus, por trás, cooperando e ajudando. Que o Senhor abençoe esse estúdio, abençoe os projetos, Senhor, meu Deus, e faça com que tudo venha a dar certo conforme a tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, cumpra o teu propósito e que nós possamos viver a cada dia mais qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. E digite amém, se você vê a oração.